Estamos de volta em mais um Primotech, o podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo. Eu sou Thaísa Candela, com H, 2S, acento no I e 2 L's no Candela. Eu sou primariamente programadora, atuando aqui no Grupo Primo como Head de Educação Tecnológica, mais específico na Start, que por sinal, se você ainda não conhece, eu recomendo que você dê uma googlada a respeito. Bom, hoje nós vamos falar sobre carreira internacional, mas a gente vai trazer talvez um aspecto um pouco diferente do que você costuma encontrar por aí. Nós vamos falar sobre os prós e os contras de se viver essa experiência internacional, principalmente trabalhando com programação. Então a gente trouxe alguns convidados aqui, que eu já vou falar quem são, mas ao meu lado temos o senhor Rodrigo Janotto. Se apresenta pra gente. Fala, pessoal! Bora falar sobre o mundo, né, cara? Como a gente pode conquistar o mundo com programação? Vocês vão me ensinar? Show de bola. Muito bom, nosso CTO. E aí, trouxemos pessoas que trabalham com programação fora do país. Algumas estão morando fora e uma delas está no Brasil trabalhando para uma empresa na gringa. Então, temos aqui o senhor Lucas Santos, que trabalha como... Eu sou Senior Software Engineer para JavaScript na Klarna, na Suécia. Eu moro na Suécia hoje. E é isso. Quero conversar um pouco sobre tecnologia e trocar uma ideia com o pessoal. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Lu. Muito obrigado. Temos também Vitor Alencar, que é Tech Lead na TechFix na Alemanha. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Feliz de estar aqui. Já moro fora, já vai fazer 5 anos agora. Tô me sentindo um pouco velho. Mas estamos aqui, vou mostrar o outro lado da moeda hoje. Boa, boa. E, gente, só pra falar uma coisa, ele veio só por conta. Cheguei agora. Ele acabou de chegar e vai embora daqui a pouquinho. Muito obrigado por você ter vindo, Vitor. E temos aqui, por último, mas não menos importante, Ross, que trabalha como Developer Experience Engineer na Vue Storefront. Vue Storefront. Storefront. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, é isso. Eu sou o Ross, tô com 25 anos, de UX Engineer na Vue Storefront. Moro aqui em São Paulo mesmo, fiquei pertinho de casa, ainda não bateu essa vontade toda de sair do país. Mas é isso, estamos lá, trocando ideia com os gringos. Muito legal, muito bom. Bom, gente, então vamos começar do começo, né? Vocês têm experiências muito diferentes, né? Uma pessoa que trabalha pra gringa a partir da sua casa, uma pessoa que tá lá há 5 anos, e o Luke foi recentemente pra... Faz o quê? Eu fui em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tá em maio, né? Faz um quê? 6 meses, 7 meses agora, quase fazer. Uns 7 meses. E aí, eu queria começar perguntando qual que é o principal, eu sei que tem vários, mas o principal desafio que vocês enfrentaram nessa jornada internacional. Vou começar aqui, que eu tô mais recente, tá bem recente na minha cabeça os desafios. Acho que o primeiro deles é que eu fui para um país que eu não faço a menor ideia de como fala a língua. Tudo bem que na Suécia todo mundo fala inglês. E eu não conheço absolutamente nada de nenhum costume da Suécia, então eu lembro que eu cheguei num lugar e eu não sabia pronunciar o nome da rua que eu morava. Eu deveria morar, porque quando eu cheguei não tinha casa, né? Então a empresa me colocou numa casa, um apartamento temporário de 20 metros quadrados, que era um único cômodo com tudo dentro. E eu não conseguia... O meu primeiro desafio foi abrir a geladeira, porque ela tinha uma trava e eu não conseguia abrir a trava. Aí eu descobri que você tinha que empurrar o negócio. Era toda uma mandinga ali para poder fazer as coisas. Mas, assim, aprender a usar as coisas, aí as cartas com as palavras gigantescas, assim, e eu não sabia se eles estavam brigando comigo, se eles estavam me fazendo alguma coisa legal. E aí começa na primeira semana, né, começou o onboarding da galera, que a gente chama de KCI, que é Klarna Check-in. Então, a gente entra, na empresa, tinha que ir lá na empresa fazer. Foi, cara, super legal, assim, o onboarding era super massa, assim, e tal. Só que tinha que ir lá. Esse era o problema, né? Como é que eu chego lá? E aí, no dia anterior, eu cheguei, acho que num sábado. Aí, no domingo, eu já fui andar na rua, para saber o que estava rolando, o que eu conseguia. Se eu estivesse morrendo de fome, eu fui achar Burger King e McDonald's, primeira coisa que eu fui procurar. Porque é igual no mundo inteiro, tá, gente? Se vocês querem trabalhar fora, Burger King. Eu fui na Índia, cara, comi um McChicken. Show, na Índia tem McChicken, galera. Maharaja Mac, viu? Fica a dica. Pois é. E aí você tem que procurar coisas, né, familiares. Se você não for morrer de fome, procura um lugar, um McDonald's, um Burger King. E para dormir também, um lugar que se você não conseguir entrar em casa, um lugar quentinho que você possa se esconder. Mas aí eu fui caçar lá o lugar, achei o lugar,
que era pra entrada dos fundos ainda da empresa, que a entrada da frente não estava aberta, aí tive que dar uma puta volta e tal. No outro dia eu errei a porta, mas até aí tudo bem. Mas aí depois foi tranquilo, assim, né? Primeira semana é a mais complicadinha, acho que é mais os costumes o problema. Legal. Com emoção ou sem emoção? Ah, se tiver sem emoção, melhor. Mas, assim, é sempre com emoção. Minha volta pra aqui pro Brasil já foi com emoção pra caramba, já. Muito bom. Cara, eu tive uma experiência muito parecida com a sua, no sentido de que quando eu cheguei, eu não fazia ideia. Porque assim, tá, todo mundo fala inglês em Berlim. Crianças de 4 anos falam inglês em Berlim, mas tá tudo em alemão. Né? Então, detalhe, você recebe uma carta da empresa, um contrato, tá tudo em alemão. Né? E o cara fala, você vai ficar aqui. E a empresa, você vai aqui. O meu CTO na época, ele desenhou um mapinha. Então, ele falou assim: você vai aqui, dobra aqui, vai reto, chega lá. A escala que ele usou foi diferente da que eu usaria. Porque eu fui andando e a rua não acabava. Eu falei assim: deve ser uns 500 metros de onde eu tô, né? Eles tiveram pena, eles sabem que eu nunca saí do Brasil, né? Pra canto nenhum. Mas não. Foram 5 quilômetros de onde eu estava. Meu Deus! Andando. Então, assim, eu não estava acostumado a andar isso tudo, né? Então, foi o primeiro baque. E, para complementar isso que você falou, né? Não só a língua, mas eu acho que cultura como um todo. A cultura é muito diferente, dependendo do lugar que você vai, dependendo do país que você tá. E, cara, mexe muito no trabalho a cultura. A forma como você recebe feedback é totalmente diferente. 100%. Como foi seu primeiro feedback, Vitor Alencar? Nossa, e eu nunca mais vou me esquecer, porque foi no meu primeiro dia. Imaginem só, né? A pessoa vai contratada do Brasil, chega em Berlim, e aí vai lá trabalhar. No primeiro dia, me perguntaram, você fez mais alguma coisa do que estava aqui? O meu voo demorou 26 horas, tá? Ninguém teve pena de mim. E eu falei, não. Eles falaram, tá, você vai ter que fazer muito mais a partir de agora. Nossa. E assim, eu quase chorei na hora. Falei, nossa. Em alemão ainda, legal, chorado em alemão, né? Exato. Lágrimas bem fortes, em alemão. E aí, na verdade, tava tudo bem, né? Eles se expressam de uma forma direta. E não é sobre você, é sobre o trabalho. Então, tava tudo bem. Me convidaram para almoçar depois, então tá realmente tudo bem. Mas a cultura, ela faz totalmente a diferença, porque aqui no Brasil, para começar, a gente não diz não. Né? Você diz, vamos ver, vamos marcar. Quer ver um gringo ficar maluco com você? Fala assim, não, vamos ver. Tá, vamos. Agora? Não. Agora? Não, tá certo. Vamos marcar. Ou é sim ou é não. E aí, isso me quebrou no começo. Até eu entender que, cara, beleza, não prometa que você não pode cumprir. Você não tá sendo uma pessoa horrível, você tá sendo direto. Não leve pro coração feedback de trabalho, porque ele só é relacionado ao trabalho. Você como pessoa tá tudo certo. Então, assim, complementar, né, a parte da língua, a parte da cultura foi, meu Deus. E sem falar do clima, né? O clima, para quem vinha de Fortaleza, tá? Nossa. Bandeira certa de se pronunciar Fortaleza, é de 29, 30, menos 20. E aí eu já fui no inverno, né? Minha sorte estava... É o ápice do inverno também. Perfeito. Tudo muda, 100%. A sua maneira de lidar com o mundo muda, porque tá tudo cinza, tá tudo frio, né? Os dias são bem mais curtos, então é bom prestar atenção nesses pontos, porque acho que ninguém fala assim tanto, né? A carreira de tech tá muito simples, mas, poxa, já parou para pensar para onde é que você vai? Faz muita diferença. Boa, e inclusive já puxando um gancho aí disso que você falou da questão do clima, é uma das coisas que me atrapalhou bastante, assim, de procurar uma vaga pra sair do Brasil e tudo mais, porque, beleza que eu tô em São Paulo, não tem, tipo assim, um clima incrível, ensolarado todos os dias e tudo mais, já é meio acinzentado e tal, mas é uma questão bem complicada, porque aí você escolhe um lugar, tipo, legal, a galera aqui pensa de um jeito legal, tem uma política legal, e aí você vai ver o clima é horrível. Aí você pensa, olha aqui, o clima é ótimo, daí você chega lá, a galera curte uns negócios que, tipo assim, eu não quero morar aqui. Mas, então, é uma das coisas que me segura no Brasil, é a familiaridade com o clima, com cultura e tal. E justamente essa diferença de cultura foi o que me pegou muito no começo, porque como eu tô aqui, começa pelo fuso horário. Eles estão, acho que 6 horas à minha frente lá. Então, quando eu tô começando a trabalhar aqui, eles já estão, tipo... Qual o país da sua empresa? A maioria das pessoas é da Polônia. Então, o pessoal segue o fuso horário ali da maior parte da Europa. Então, o pessoal tá a 5... Acho que a pessoa que tá mais próxima do meu horário tá a 5 horas de distância.
Então, eu começo a trabalhar, o pessoal já tá, tipo assim, se preparando para começar o final da tarde e tal. Então, isso aí é muito complexo, porque às vezes eu preciso de uma aprovação em alguma coisa que eu fiz, às vezes eu preciso de ajuda em alguma tarefa que eu tô barrado e tal. E acho que o que rolou muito foi um desprendimento da questão síncrona, assim. A gente tem muito... Eu, pelo menos, eu não considero comunicação assíncrona, a não ser que seja explícito. Tipo, sei lá, e-mail pra mim é bem assíncrono. Mas se eu mandar uma mensagem e a pessoa ficar online, tipo assim, pô, responde aí, você tá online, sabe? Eu preciso saber a resposta. E não existe isso, assim. Quando você tá num fuso horário de 6 horas de diferença, simplesmente não existe isso. Você vai mandar e tem que saber que talvez a pessoa te responda daqui 2 dias, porque amanhã ela não trabalha, sabe? A gente brincava, inclusive, na Accenture, que a caneta do europeu era pesada, né, cara? É, Ela cai mesmo, né? exatamente Ela isso. cai. Às 5 horas ali, ela já caiu. Você não consegue levantar a caneta. É, não, totalmente. Não são a galera... todos, né, gente? Vamos generalizar. Mas tem essa cultura, né? Cultura um pouco mais de, putz, tô no trabalho, tô trabalhando. Sim. Terminou, eu vou... Né? A gente aqui que tem uma loucura que a gente vai misturando, né? Vida... Brasileiro tem muito disso, né? Mistura vida de trabalho. Tem essa separação bem clara lá, né? Independente de opinião. E a gente foi pra... Eu fui com os amigos meus agora passar por alguns países da Europa e aí não consegui ir pra Polônia pra conhecer a maior parte do pessoal. Mas tem um colega de trabalho que mora em Luxemburgo e a gente foi passar umas horas lá com ele e tal. E aí eu tava perguntando, era uma sexta-feira, e eu perguntei, e daí, o que você fez? Você pegou um day off na sexta? Ele falou, não, eu tenho todas as sextas-feiras off. Falei, legal. Isso em qual país? Ele mora em Luxemburgo. Ah, porque teve esse barulho recentemente, né, de alguns países fazendo 4 horas de trabalho, 4 verdade. dias por semana de trabalho, né? A galera até queria começar uma pressãozinha para várias empresas começarem a adotar e tal. Honestamente, pela questão cultural, assim, eu acho bem difícil. Pra cá, de vingar, eu acho mais difícil do que pra lá. Mas realmente, a galera tem essa questão de, tipo assim, trabalho e pessoal. Mas então, o fuso horário, putz, foi uma barreira bem grande, assim, logo no comecinho. Idioma, não tem como falar que não é uma barreira grande, porque você tá aqui no Brasil, falando tudo em português, lendo tudo em português, conversando em português, e aí você chega numa reunião, você tem que fazer tudo isso que você faz. Shift. Fazer o shift. Então, assim, nos primeiros dias foi bem difícil. Eu lembro que teve uma reunião para conhecer o líder novo de comunidade, e eu nunca tive dificuldade em me apresentar, sempre me considerei bem extrovertido. Eu simplesmente travei na reunião. O que eu queria demorar 5 minutos para falar, eu demorei 30 segundos, falei extremamente rápido e não consegui completar, assim, não consegui falar tudo que tinha para falar, justamente por causa dessa questão de ter que falar em inglês, e daí, putz, não era essa palavra que eu queria usar, essa expressão não significa isso exatamente e tal. Então, acho que fuso horário, idioma, e aí, essa questão de ser direto, eu sinto que... Eu senti também, viajando por alguns países, que europeu é mais direto. Então, mas também no sentido de, tipo assim, aqui, sei lá, você posta uma coisa no Slack e a galera acha legal, tipo, olha, galera, esse artigo, que legal. E aí muita gente, muito provavelmente, vai aparecer, nossa, legal mesmo, eu vi isso aqui também, que é bacana. Lá é tipo assim, olha, galera, esse artigo, que legal. A galera reage com joinha. Emoji. Bicho, eu fiquei, pelo amor de Deus, a galera me odeia aqui nessa empresa. E aí eu cheguei a conversar com o meu líder direto, que na época era o Heitor, que é aqui brasileiro e tal. Isso ajudou um pouco, o fato do meu líder direto ser brasileiro, mas eu falei pra ele, né, tipo assim, sei lá, eu tenho a impressão de que a galera me odeia, né? Ele falou assim, Rosa, não odeiam, é o jeito deles. Se a galera reagiu no seu comentário, quer dizer que eles curtiram pra caramba, entendeu? Se eles te odiassem, eles não iam reagir na sua mensagem, não iam ter esse tipo de interação. Então, acho que esse aspecto cultural é o que mais dá trabalho mesmo, assim, pra se adaptar e de entender o que tá acontecendo ali mesmo. Eu já acho estranho agora. Certo? Pois é. Eu postar alguma coisa e muita gente comentar, falei, caraca, fui polêmico aqui, né? Não. Bota só o emoji, tá certo. Não me marca, por favor, bota só o emoji. Tá bom. E Obrigado. o @here também, né? Não tem. Quero trazer esse ponto que você falou agora sobre como vocês se transformaram. Só antes, eu queria muito ouvir, Genoto. Você teve uma experiência também internacional, né? Você até me mostrou uma imagem sua vestida com uma roupa indiana. Então, o que você pode falar a respeito dessa sua experiência internacional e como se deu, né? É que eu sou um pouco mais velho que os meninos aqui. Eu tive a oportunidade de viajar muito para trabalhar com tecnologia, mas não alocado ou trabalhando numa empresa gringa. Como brasileiro, prestando serviço para empresas gringas. E ali, meados de 2010, 11, a Índia era um grande polo de mão de obra de construção de software, né? Não que não seja mais, mas naquela época... Né, hoje eu vejo que o Brasil é um grande
fomentador, assim, do mundo de mão de obra de desenvolvimento, assim, muitos desenvolvedores bons do Brasil vão para o mundo, mas naquela época era a Índia e era um pouco das Filipinas. E eu passei um tempo na Índia, também passei um tempo na Europa, passei um tempo nos Estados Unidos. Para mim, assim, o que é mais louco é que o brasileiro, ele tem esse lance de resolução de problemas que eu não consigo encontrar ainda em nenhuma cultura fora daqui. A gente realmente faz acontecer. Leva o tempo que for, a gente faz acontecer. Eu estava até puxar um assunto aqui, porque eu encontrei uns amigos que saíram assim do Brasil e vários deles estão trabalhando na mesma empresa. É uma startup da Hungria. Aí eu perguntei para eles, fiz essa mesma pergunta, cara, o que vocês estão sentindo aí e tal? Um monte de brasileiro falou, cara, na primeira semana a gente foi fazer estimativa de trabalho. Então, estimativa, para quem não conhece aí o termo, a gente tem que fazer um trabalho, a gente tem que falar o quanto de hora a gente vai gastar e beleza. Aí tinha lá a funcionalidade do e-commerce para fazer, tinham 3 brazucas, devs e 3 da Hungria. Aí os brazucas falaram, isso aqui, 1 dia para fazer. Aí a galera da Hungria, 10 dias. Aí os caras, por que 10, cara? Não, isso é 10 dias, cara. A gente leva esse tempo, tem muita coisa para construir e tal. Não, cara, a gente faz em 1 dia isso daí, velho. E eles começaram a sofrer pressão dos desenvolvedores da Hungria de que eles deveriam um pace mais lento, que eles estavam acelerando a empresa. Então, eu acho que esse lance do Brasil é o que só tem aqui, cara. E é em qualquer tipo de trabalho, né? Esse lance nosso, essa garra, além da intelectualidade do brasileiro, essa capacidade nossa de resolução de problema. Vocês sentem isso também? Resolve. Cara, muito. Assim, não é à toa, pelo menos em Berlim, eu posso te dizer que, cara, muitos desenvolvedores brasileiros, eles são mega queridos, porque, assim, é meio que natural da gente. Tanto pro bem quanto pro mal, tá? Então, assim, pelos pontos positivos, a gente vai lá e faz. Então, tem até algumas piadas, né? Porque, assim, tem uma fama sobre a Alemanha ser muito eficiente, né? Que tem um pouco de verdade e um pouco de mentira. Então, o que aconteceria na Alemanha é assim, a gente faz a reunião para definir o que vai ser falado na próxima reunião. E aí, quando a gente definir tudo, aí a gente começa a trabalhar. O brasileiro, ele meio que chega já... Cara, eu tenho uma ideia do que eu fazer e eu faço na hora o que faltar. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Isso é muito bom, principalmente pro cenário de startup, né? Porque lá, eu noto que a diferença aqui a galera começa na ideia, no outro dia já tem um app, no outro dia já tá saindo, já tá tentando vender, já quer começar alguma coisa. Startup lá tem uma estrutura gigante para começar. Então... Você vai lá, aí você já começa a fazer network com investidores. As startups meio que começam do gerente, do manager, né? E não do produto. E é maluco isso, porque assim, não dá certo. Tanto é que quando os brasileiros entraram lá, você tem bancos, por exemplo, o Nubank, né? Que já chegou lá botando o pé na porta, porque, cara, vocês estão muito atrasados, vocês não têm noção. Como assim vocês não conseguem fazer isso? Então, é muito bom. Também é muito ruim porque, assim, tem um ponto negativo disso é que algumas pessoas acabam virando os heróis. Né? O cara que trabalha depois do horário. O cara que diz, dá pra fazer em 1 dia aquilo que você faz em 5, e é o que vai trabalhar até 8 horas da noite. Enquanto o europeu, claro, deu 5 horas da tarde, fechou, encerrou o expediente dele. Ele vai ser o primeiro a estar lá, no outro dia, 7 horas da manhã, mas deu 5 horas da tarde, não me pinga no Slack, não fala comigo, não vai estou jogar trabalhando. curling. Exato, vai se virar, ele vai fazer o que você quer fazer. E, assim... Tem os dois lados da moeda, né? Ninguém quer ser o cara estrelinha, o cara que vai pegar tudo no peito e fazer sozinho, né? Até porque cansa muito, né? Isso. Então, assim, eu aprendi sendo líder que isso é extremamente errado. Antes eu queria... Cara, eu vou levar meu time inteiro nas costas e vai, porque eu quero mostrar resultado. Não. Você vai ter que se mover de acordo com o mais devagar do seu time, porque é aquilo ali que você vai conseguir sustentar a longo prazo. Então, assim, tem os dois lados, mas, sério, é visível quando tem pessoas brasileiras no time, como o negócio muda mais rápido. É visível. Uma coisa que eu percebo também é que a nossa cultura brasileira, ela se assemelha muito mais à dos Estados Unidos do que a europeia, né? Quando a gente fala sobre modo de trabalho. Então, isso que você falou sobre trabalhar depois do horário, aqui é bonito, né? Eu já ouvi gente falando assim, nossa, tô precisando de grana, vou fazer umas horas extras aqui. Tipo, né? E beleza. E eu tenho vários amigos que moram na Europa, além de vocês, eu tenho uma amiga que, quando ela foi pra Londres, ela passou por uma situação onde o chefe dela pegou e falou assim, todo mundo do escritório foi embora, você tem que ir também. Dela, não, mas eu não terminei. Ele falou, então você precisa ser mais eficiente pra conseguir fazer dentro do horário de trabalho,
do que ficar mais horas pra você terminar aquilo que você se propôs a fazer. É o pensamento certo, né? Isso aconteceu comigo. Na primeira semana, eu quis fazer a mesma coisa que você fez. Eu quis mostrar resultado. Eu falei, nossa, eu tinha que resolver uns negócios de documentos, né, e tal, porque eu tenho 2 gatas e eu tinha que trazer as gatas pra lá. Aí eu tava imprimindo o documento, porque tem que mandar impresso pro aeroporto. Falei, como é que eu vou imprimir aqui e mandar, não sei o quê. Aí eu gastei, sei lá, 2 horas no início do dia pra isso. Falei, putz, vou ter que terminar. Aí deu, sei lá, 5:10. Aí o meu líder, né, na Klarna a gente tem 2 líderes. A gente tem um líder técnico, que a gente chama de CL, que é o Competence Lead, que é uma pessoa que vai mais guiar você no seu desenvolvimento da carreira. E a gente tem o Accountable Lead, que é o líder do time mesmo, é tipo o Product Owner. Né? E aí o meu Accountable Lead teve um filho, tal, ele estava na casa dele e tal, e aí deu 5:10, o meu CL abriu a porta e falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, tô terminando o negócio. Ele, não, tem que terminar no horário, né? É muito bom, eu sei que você tem coisa para fazer, tal, não tem problema você ficar até um pouco mais tarde, mas evita fazer isso todo dia, porque justamente a gente não precisa de heróis nesse time. Tipo, a gente sabe o que cada um quer fazer, a gente não quer que tudo vá em cima de você, porque você faz alguma coisa, a gente quer que todo mundo seja tratado igual, e se eu tiver aqui depois das 6 horas, eu vou te mandar embora. Tipo, mandar pra casa, tá ligado? Tipo, eu vou Você podia ter falado pra ele assim, cara, eu demorei um dia pra aprender a abrir a geladeira, cara. Eu só tô tentando entender a impressora, cara. Relaxa. A impressora é o outro caso também. Eu tive que escrever o manual de como fazer o negócio, porque, tipo, cara, era muito difícil, não tinha 55 PDF de como fazer a impressora. A gente imprimiu, escrevi o negócio, imprimi e colei na impressora. Assim. Aí, cara. Eu falei, mano, é isso. Já deixou a contribuição. Não, acho que a menina da RH lá falou, você tem esse documento aí que a gente vai colar na outra impressora ali do outro lado. Eu falei, porra. Ajudou todo mundo. Olha o dev extremo. Olha aí, olha só. o Dev Nem Herói. codando, né? Dev Nem Herói. codando. Deve herói. Não, mas eu acho que é isso mesmo. E, assim, sendo bem sincero, eu não tive esse caso de chegar lá e tentar levar tudo nas costas, porque eu cheguei e faltava pouco tempo, a gente precisava entregar uma hackathon, porque eu tô no time de comunidade, né? DX Engineer é parte do time de comunidade, de relação com dev e tudo mais e tal. E a gente tava organizando essa hackathon. E aí eu cheguei, a galera do time de comunidade tava desesperada correndo atrás dessa hackathon. Então não teve tipo assim, toma, essas aqui são suas tarefas e tudo mais e tal. Foi tipo assim, então, a gente precisa fazer a hackathon. E eu falei, tá, vamos fazer a hackathon então, né? E aí fui mexer com um bot de Discord e eu codava tipo assim, vou codar uma funcionalidade do bot hoje e, beleza, tá pronta a funcionalidade. Nossa, Ross, que funcionalidade legal, parabéns, vamos pro Happy Hour. Sabe? Então, tipo assim, é legal, é perceptível essa cultura de, tipo assim, velho, faz uma coisa legal, faz dentro do tempo, entrega e vai viver sua vida, assim, sabe? Inclusive, uma curiosidade sobre Happy Hours são online, né? Porque a gente tá cada um num lugar do mundo. E os nossos Happy Hours acontecem ao meio-dia pra nós aqui, porque são 6 horas da tarde pra eles lá. Então, é meio-dia, eu tô pensando em, preciso pedir iFood pro almoço e tá pipocando a notificaçãozinha do calendar de Happy Hour do time. Meu Deus, vamos entrar. Mas é isso, realmente, essa cultura é bem diferente mesmo, assim. Aqui no Brasil a gente tem uma mistura, no fim das contas, né? Acho que depende muito mais da empresa e da própria pessoa, de pensar em ser equilibrado ou não, do que a própria cultura te impor, né? Seja te impor que você tem que realmente deu 5 horas, vai embora, ou como nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma pressãozinha ali de, às vezes, você nem almoçar, né? Seu almoço, não tem nem horário de almoço fixado, né? Você vai lá, come, volta e continua trabalhando, né? E eu sinto que tá rolando, vendo assim, observando de longe mais, eu vejo que tá rolando um movimento de meio que conversão dessa mentalidade, assim, de, tipo, você precisa dar o sangue para, tipo assim, bicho, você precisa ser muito eficiente, produzir muito, mas no tempo certo. Eu sinto que com a questão com o awareness que foi surgindo, assim, sobre saúde mental, e muita gente falando sobre burnout, muita gente tendo burnout, e aí a área de TI teve esse boom, e aí começaram a contratar dev pra caramba, e aí os devs que já existiam começaram a ficar super cansados e tudo mais e tal. E eu sinto que isso causou um pouco essa mudança na mentalidade vinda das empresas, do ponto de, tipo assim, não fica até mais tarde, não faz muito isso, vamos devagar. E aí teve toda a onda de saúde mental e tal, que eu acho que é uma mudança muito bem-vinda, assim. Eu, particularmente, pessoalmente, concordo muito mais com o jeito europeu da coisa de fazer do que com o jeito estadunidense de, tipo assim, você precisa trabalhar mais e tem muito vestir a camisa da empresa e você precisa dar o sangue e tudo mais.
pô, vamos lá, né? Vamos dar o sangue aqui, mas precisa ser todo o sangue também, né? Nem pra doar sangue a gente doa tanto sangue assim, sabe? Então, eu acho legal esse movimento que vem acontecendo de mudar um pouco essa mentalidade. Tipo assim, pô, precisamos entregar bem, precisamos fazer bem feito, mas se a gente se matar, daqui a pouco não tem empresa mais, daqui a pouco não tem dev mais e por aí vai. Excelente. Não é escalável, né? Isso. Pra ninguém, né? Assim, eu trabalho também fazendo na parte de contratação, né? Então, eu faço o desafio de quem vai entrar na empresa, eu que faço as entrevistas. Era muito comum você ver, tipo, nessa mentalidade maluca de, cara, dá o sangue, vai. O cara entrava, passava um ano, desiludia, saía. Entrava, passava um ano, desiludia, saía. E agora é muito mais, não, vamos proteger vocês. Tipo, cara, é isso. A gente tá sendo 100% transparente. Tá aqui ó, a hora de trabalho, que a gente chama de core hours, né? Porque tem gente no mundo inteiro na empresa. Então, se você tem que estar online durante essas horas, e o que passar disso, você não precisa estar online, você não precisa responder imediatamente, pode ficar para amanhã. Então, se adeque a isso aqui. E aí, com o tempo, você vê, cara, faz muita diferença no time. O time fica outra coisa, assim, parece outra empresa, porque ninguém se sente assim, nossa, eu tô exausto, eu não posso mais continuar, entendeu? E isso era muito mais caro para a empresa. E você também não tem aquele, como deve, né? Você não tem aquele peso na consciência de tipo, tô saindo mais cedo. Cara, uma coisa que eu acho que eu fiquei... Tá desmotivado? Nossa, você tá desmotivado. Eu fiquei perplexo uma vez que, tipo assim, no Brasil, quando você sai, né, mais cedo, puta, eu tive que ir no médico, aí você tem que arrumar um atestado e você tem que pedir, por favor, nossa, por favor, não me demite, eu fui no médico, não sei o quê, tá ligado? Lá, eu cheguei, acho que, sei lá, nas primeiras 2 semanas também, né, tava, que nem o Vitor falou, tá, tipo, tava escuro, eu cheguei no auge do inverno. Então, assim, eu cheguei 3:30 da tarde, tava como se fosse meia-noite, assim, não tinha luz nenhuma, tava tudo escuro. E aí a galera fica meio down, né? Meio bad e tal. Eu adoro esse clima. Então, assim, eu sou meio contra a parada. Eu gosto muito de frio, eu sou meio contra, eu não sou tão brasileiro, assim, eu acho. Mas a galera tá meio bad, assim, e tal, né? Aí, tipo, sei lá, na segunda semana tudo escuro, né, tal, a galera tá trabalhando, aí o maluco levantou e falou assim, então, eu vou ali comprar um café e ler um livro, já volto aí. Foi embora. Tipo, 2 horas depois, o cara voltou. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E é isso. Aí eu comecei a perceber que, assim, tipo, a galera pode vestir a camisa da empresa, pode dar o sangue, mas você não precisa, tipo, doar todo o sangue que você tem. Você pode vestir a camisa da empresa também só no horário de trabalho. Você não precisa vestir ela para dormir ou para qualquer outra coisa. Depende o que é dar o sangue para a empresa, né? Eu tô aqui um pouco no papel de empreendedor nessa mesa, né? E para mim é muito mais o olhar sobre resultado. Por que estamos aqui? Para onde temos que andar? Cara, aí se o time fala que ele tem um pace X e que ele vai cumprir o pace X, eu aqui vou olhar se o planejado é realizado e se não foi realizado, por que não foi realizado. Mas eu espero que o X seja saudável. Então, cara, qual que é o pace real do seu time que te consegue deixar um equilíbrio de vida em todo mundo? Mas, cara, por que estamos fazendo essa sprint? Não é só por causa do planejado e realizado. Qual ponteiro a gente quer mexer aqui? Então, eu acho que o lado de vestir a camisa ou dar o sangue, para mim, está muito mais conectado ao objetivo da empresa, né? A ponto de, cara, que aí eu tenho um contraponto do europeu que a gente falou aqui. Você falou, eu sou muito mais do lado do europeu do que do brasileiro. Eu acho que eu sou muito mais brasileiro com qualidade de vida, sabe? Tentando trazer um pouco do europeu para cá, em vez de levar o brasileiro para lá, porque tem esse lance, cara. Meu, deu um problema. Vamos supor que você trabalha no e-commerce, o checkout converte 2%. Cara, você está olhando o indicador, cara, caiu para 1,4%. Você manda uma mensagem para um cara-chave da empresa que, cara, pô, tá acontecendo uma coisa, cara, a empresa tá convertendo 0,6 a menos. O cara não vai responder? Igual você falou, o cara vai falar, tô aqui, sabe? Eu tenho um pouco as pessoas chaves que você coloca na empresa com essa conexão de que temos um lugar para ir, né? Temos monitoramentos e alertas que, cara, vamos fazer, você não precisa abrir o celular para ver se tá 1,4 ou 2, mas, cara, se você receber um alarme que a conversão caiu, você como owner desse processo, sabe? E eu não sinto muito isso. Na cultura tirano-americana, que acho que é até um ponto aqui para a gente falar. Como você falou, eu como desenvolvedor, né, eu tinha, às vezes, receio de falar que eu quero ir no médico. Mas eu acho que você é um senior software engineer, né? Então, você tem a responsa da produção também ali, né? Então, como que é esse balanço entre, cara, a qualidade de vida com a minha responsabilidade
Agora, jogando o lado empreendedor para vocês da empresa, assim, com a responsabilidade no 24/7, como que estão essas divisões dos times? Como que a Europa, os Estados Unidos, enfim... Ah, não, é só a Europa aqui, né? Eu acho que, assim, na Klarna, a gente, como banco, né, a gente tem... E eu vi, isso é muito comum em outras empresas, tipo Spotify também, né? Tem muito brasileiro no Spotify lá, que é da Suécia também. E eles têm muito on-call, né? Que é o famoso plantão. Quem tá lá no plantão, né? E a gente sempre tem, tipo, times pequenos, que a gente tem times maiores na área, tem times menores e tal. Meu time acho que tem 8 pessoas, mas nem todo mundo é dev. Então, quem é dev acho que são 5 ou 6, e a gente rotaciona o on-call. E aí alguém vai ficar, tipo, você não pode ficar 2 semanas seguidas. Então, quando você fica de on-call, a ideia não é que você pegue o problema, mate no peito, resolva tudo, e aí, tipo, no outro dia ninguém soube que isso aconteceu. A ideia é você pegar, mitigar o problema, que nem você falou, o problema da conversão. Você descobriu o problema da conversão. O problema é alguma coisa lá. Você faz um hack esquisitíssimo para o negócio funcionar, só durante o período que está ali, no, sei lá, 2 da manhã. Você faz um negócio estranho pra caramba para funcionar no outro dia. Aí, no outro dia, na hora que você vai conversar com o time, você fala assim, gente, fiz uma gambiarra, vamos consertar. E aí o time vai lá e revê, aí você faz o conserto da coisa e tal. E os on-calls, eles são pagos, né? Eles têm... o horário é pago, normal. Legal. Tanto é que tem gente que gosta muito de ficar de on-call pra fazer isso. É o perfil, eu quero fazer uma hora extra aqui. Me põe no on-call aí. Fazendo uma hora extra. Brasileiros. Então tem um amigo meu que ele fala assim, puta, mano, se eu pudesse, eu ficava o mês inteiro de on-call. Você vê a lista lá, é só brazuca no on-call, né? Sem problema, sem problema, sem problema. Mas é isso, tipo, pra você resolver um problema, tipo, como engenheiro, a gente tem acesso. A gente não tem acesso direto à produção, mas a gente tem acesso aos pipelines de deploy. Legal. E aí, dá algum problema, cara, é contigo. Tipo, você tem que chegar e resolver. Você vai sair mais cedo porque, não, putz, não deu para resolver, eu tive que chamar alguém e tal. Isso é um problema que complica um pouco. Por exemplo, a gente recentemente teve um problema é um app, né? A gente teve um problema na hora de publicar o app. Porque tinha um negócio lá do nosso time que estava dando um bug e ninguém nunca tinha nem mexido nesse botão em 3 anos. E aí a gente falou, de onde... E eu era o cara que estava testando, né? Aí eu falei, então, de onde veio isso aqui? Aí, não sei o que. Eu falei, putz, daí fui caçar a galera e não sei o que lá. Só que dá 5 horas, acabou a galera, não tem ninguém. Aí você tem que ficar caçando a galera que tá de on-call. Aí você pinga um time que tá no on-call, que ele pinga outro time que tá no on-call. Aí tem um time só pra isso, chama Live Ops. Você pinga o time de Live Ops, eles vão caçar a galera Legal. ao redor da empresa, né? E aí vai cair sobre meio que você, assim, putz, você vai publicar ou você não vai publicar? E aí entra o que o Vitor falou também, do ritmo, né, da empresa. Ele é bem mais lento. Eu demorei quase 5 dias para conseguir resolver esse problema. Aqui no Brasil, no 3º dia, já tinha gente me ligando. Já. Nossa, certeza. O CTO já tava on call, já. Não, uma vez, cara, aqui no Brasil, eu trabalhava numa empresa de RP. Teve um problema no hospital. O dono da empresa sentou atrás de mim. Ele ficou o dia inteiro sentado atrás de mim, assim, sabe? Para fazer resolver. E resolvemos. Sem pressão, né? Sem pressão. Sem pressão. Mas Eu tive experiências parecidas com 2 das coisas que você falou aí. A primeira, a questão do on-call. E é engraçado porque, assim, eu trabalhei em algumas empresas, né? Tô novo ainda, eu acho. Mas já trabalhei em algumas empresas diferentes. E a única empresa que tinha o conceito de on-call era uma empresa que é de origem francesa. Era no Brasil, era CLT e tudo mais e tal, mas era de origem francesa. Só que, assim... Todas as outras empresas que eu trabalhei esperavam que eu entrasse de madrugada para resolver um bug crítico se aparecesse. Mas só essa primeira empresa, que era a Atos, no caso, acho que não tem problema falar, tinha, de fato, um esquema de on-call. Então, justamente essa questão de quem é a responsa hoje? E se cair o trem essa madrugada? Quem que vai lá levantar ele? E assim, realmente, de fato, um call é uma coisa maravilhosa, assim, porque você tá lá esperando o trem acontecer e se não acontece, você tá de boa e tá vai lá vendo receber The por Voice, isso. tá tudo certo. Exatamente. O que, na minha opinião, faz sentido. Assim, a empresa tá Claro, pagando pô. pela sua disponibilidade, então tá ótimo, estou aqui disponível, me paguem. Mas a outra experiência que eu tive também foi quando a Atos, na época prestava, hoje eu não sei mais, mas prestava serviço para a Volks, e a Volks, eu cuidava de um sistema que faz importação de peças de áudio, uns outros carros da Volks. E uma vez parou um navio no porto para descarregar as coisas, e o sistema de importação não processava a ordem de importação. Com isso, ele não liberava a documentação aduaneira, o navio ficou parado lá. Esse troço gera uma multa de, tipo assim, alguns milhares de reais por dia que ele fica parado no porto. E quando eu falo alguns, é tipo 10, 20, sei lá. É muita grana pra você perder por besteira. E a gente passou, tipo assim... A gente não chegou a 3 dias com o negócio. Ele começava a contar e descontar depois, acho que do 3º dia, a partir do 4º, alguma coisa assim.
E o desespero que se instaurou naquela empresa foi absoluto, assim, sabe? Todo mundo correndo, a gente mobilizou, acho que, tipo, uns 5 times. Na época, quem cuidava da transmissão, o arquivo que fazia a importação vinha da Alemanha para o Brasil através de um sistema de uma empresa que chama T-Systems. E aí ele vinha pingando de servidor em servidor. E aí eu lembro, esse momento foi um marco na minha vida, assim, porque eu lembro da gente estar 7 pessoas numa call, cada uma com uma pasta de rede aberta, assim, para ver o arquivo pingando no servidor. E juntou a galera toda e a gente ficou, pingou aqui, beleza, foi aqui, tá explodido, que tinha que separar. No final das contas, a gente descobriu que uma pessoa aleatória, lá, uma usuária X, entrou no SAP e desmarcou uma flag que fazia justamente explodir as coisas. E a galera perguntou, poxa, mas por que você desmarcou essa flag, né? Tem alguma coisa que a gente... Ela, não, sei lá, tava mexendo aí um dia no SAP e cliquei, salvei e ficou assim. Quase, mas assim, foi por pouco que a Volks não tomou um prejuízo. Você tá me dizendo que a culpa é do usuário? Longe de mim. Eu diria mais que a culpa é de quem deu acesso para esse usuário do que do usuário em si, mas basicamente. Mas então essa pressão, assim, essa coisa louca de a gente precisa resolver e tal, é uma coisa que rola bastante também. Mas esse episódio foi super legal, esse acontecimento foi super legal porque... Faria de novo. Sem problema nenhum. Não, mas é bacana porque, sei lá, você se sente vivo ali, sabe? Nossa, precisa muito resolver isso e tal. E ainda que nesse caso a gente foi pra casa de noite e tudo mais, dormimos e tal, e voltamos no outro dia. Parece quando o cara lá, o menino do Facebook mexeu no DNS ali, no Nossa, switch de borda. Eu imagino o desespero. Cara, eu imagino todos os computadores na internet assim, olhando pro outro, e agora, né? O que a gente faz aqui, né, cara? Como que a gente mapeia esse DNS aqui, tá louco? É bem isso. O carinha ali sentado, quietão. Não fiz nada, mexi aqui não, cara. Mas foi legal porque depois a gente recebeu um e-mail na época era o presidente da Volks Brasil, agradecendo e tal, chamando a gente pelo nome. Foi massa, mas assim... Não agradece a mim não, agradece a menina, né? Exato. Ela que gostou achou, tanto mano. do episódio que de vez em quando ele só quebrava de vez em quando o sistema pra se sentir vivo de novo, tá ligado? Não precisava disso, ele quebrava sozinho. Quebrava sozinho, sem problema. Nossa, era tenso, a gente não tinha acesso ao banco direito, não tinha manual. O manual era um cara que chamava Edson, tava na Volks há tipo uns 30 anos, assim, ele conhecia o sistema de cabo a rabo. Aí a galera fazia uns negócios tipo assim, temos 30 ordens de importação para verificar se na Alemanha tem ordem de exportação. Vamos copiar e colar ordem por ordem. Falei, gente, mas não é no banco de dados? Mas a gente não sabe o que tem nessas tabelas, não. Vamos fazer aqui. Genial. Enfim, coisas do mundo da programação aí. Cara, eu tive uma experiência com essa questão de on-call, né? De tipo... Recente, 2 semanas atrás, né? E aqui é legal porque eu acho que vai muito também do time, né? Tem uma coisa que eu acho que... Eu experimentei isso também, que assim, em uma das empresas que eu trabalhei lá fora, o on-call era meio que obrigatório, né? E assim, o sistema era bem ruim, era muito nessa de, cara, o sistema caiu, eu espero que você vá lá e conserte. Isso me gerava uma revolta gigante. Eu, como funcionário, não queria estar lá. Não importa quanto você ia me pagar, não quero saber. Minha vida é mais importante, tá? Então, eu odiava, né? A gente tem um sistema agora que é meio que voluntário. Só que o que acontece? Por exemplo, eu tô num cargo de liderança, né? E aí eu sei que, por exemplo, pro meu time, eu sou um espelho. Eu tenho que prestar atenção nisso. E aí, eu acho que todo mundo deve ser empreendedor dentro da sua empresa também, né? E uma das coisas que eu percebi é que a maneira como você lida com essas coisas, ela reflete diretamente no time. Porque meu time hoje, às vezes, eles reagem a alertas sem ninguém pedir. Então, eles não se sentem obrigados, não tem obrigação nenhuma. A pessoa que está em on-call, ela é a pessoa que está lá, né? Tem a expectativa que ela resolva. Mas o time começou a se sentir empoderado para fazer as coisas de um jeito que eu me assusto às vezes. Porque eu recebo mensagens, assim, sei lá, tem um dos nossos desenvolvedores da Índia, né? E aí, às vezes, ele tá por hobby, ninguém pede, e eu até reclamo com ele, eu brigo com ele pra ele não fazer isso, 12 horas da noite, né, olhando o sistema pra ver se tá tudo bem. Não precisa, mas ele faz. Já reclamei, mas tudo bem. E às vezes eles reagem muito mais rápido. Eles vão lá e fazem, eles querem que as coisas deem certo, porque eles se sentem parte, eles se sentem muito responsáveis por aquilo. E eu acho que essa é a maneira de ir, né? Acho que quanto mais justa a empresa for com você, de dizer, olha, cara, eu sei que você ficou em on-call, na semana passada você trabalhou a noite inteira, a gente vai te dar um dia de folga, a gente vai te remunerar assim, ver o que faz sentido pra você, tá entendendo? Mas
o funcionário, o desenvolvedor, o líder, ele vai se sentir no papel de, cara, a empresa conta comigo, eu vou contar com ela, ela vai contar comigo. Então, eu vou devolver aqui toda a liberdade que me deram. Então, eu noto que tem essa didática, né, de você, cara, se eu te prender, provavelmente você vai se revoltar. Agora, se eu te der toda a liberdade, provavelmente a gente vai andar junto aqui, a gente vai andar lado a lado e com certeza a gente vai alinhar as expectativas. Então, eu acho que isso, para mim, é o mais importante, né, hoje, ver nessas empresas assim, é tipo, cara, sabe respeitar o seu tempo, mas você sabe que porque você tem o seu tempo respeitado, você vai respeitar o tempo da empresa também. Boa. Legal. Eu acho só um outro comentário sobre essa questão de respeitar o tempo da empresa e tal. Eu tava antes de estar no Vue Storefront, eu tava na Tribe, que é uma startup brasileira. E tinha muito essa questão de tipo, você poder contar com a empresa. Eu fiquei 2 anos quase lá. E eu passei por um momento de saúde mental bem ruim, assim. A minha produtividade foi quase 0 e tal. E eu sempre comento que quando eu cheguei pro meu líder pra falar, não tô conseguindo trabalhar, eu esperava tipo assim, tudo bem, então, vou falar aqui com o pessoal do RH, a gente assina a sua demissão, tchau. Mas o que eu recebi foi tipo assim, poxa vida, como é que eu te tiro dessa, né? Como é que eu te ajudo nisso e tal. E agora no Vue Storefront também já teve vários momentos que eu, tipo assim, putz, meu gato ficou doente, eu preciso levar ele no veterinário. E eu simplesmente falei, meu gato tá doente, eu preciso levar ele no veterinário. Ela falou, tá bom, vai lá. E aí o Vue Storefront tem uma política que eu achei muito legal, que é de unlimited timeout, né? Então você não tem férias, você tem... A hora que você quiser viajar e precisar ficar 2 semanas sem trabalhar, você conversa com sua liderança, alinha com o time, tchau, vai embora, boas férias. Né? E foi muito legal porque eu vi isso acontecer muito nessa viagem que eu fiz recentemente para a Europa. Detalhe que eu entrei faz 4 meses no Vue Storefront. Então, quando eu entrei, eu falei, tem uma viagem marcada, tal, vou precisar ir de uns 20 dias, beleza? Falando, beleza, né? Unlimited, quer dizer unlimited. Você pode ir, pode viajar. E não ficar mal visto, né? Exatamente. E aí tem justamente essa contrapartida do tipo assim, hora que precisamos, tipo assim, putz, vira e mexe a galera, que nem eu falei, o rolê da Hackathon, né? Galera, Rosa, a gente precisa da lista de participantes da Hackathon. Bicho, sei lá o que eu tava fazendo, sabe? Na hora, assim, mas eu falei, não, beleza, peraí. Entrei, conectei no banco, puxei a lista, mandei lá formatadinho pro pessoal e tal. Então, acho que queira ou não, é uma relação de trabalho ali, é uma relação que você tem com a empresa e precisa existir essa questão, beleza, eu vou respeitar o tempo e a grana e a confiança que a empresa está depositando em mim, eu espero que a empresa me respeite enquanto pessoa, enquanto profissional e tudo mais e tal. E eu acho que se rola essa relação bilateral, assim, eu acho que funciona bem legal e fica bem Eu acho que uma coisa muito saudável. legal, assim, disso que vocês estão falando é que a gente está falando de países, e aí vocês podem me corrigir, né? A única experiência que eu tive na Europa foi quando eu fiz intercâmbio na Espanha, e eu percebo que existe algo muito... Por mais que existam empresas diferentes, que tratem de forma diferente, existe um flat, existe um padrão de comportamento, né? Existe um padrão de comportamento nos Estados Unidos, existe um padrão cultural de comportamento na Europa. E aqui no Brasil, e posso dizer porque né, minha experiência é toda aqui, eu já passei por várias empresas, a gente não tem um padrão. A gente não é um flat, né? Eu trabalho nessa empresa, ela é uma forma diferente, ela trabalha nessa outra, é uma forma diferente. Tem empresa que você vai sair, tipo, pra ir no médio que você vai ser mal visto. Tem uma outra que confia em você. E eu acho que isso é muito... Isso é muito precioso no Brasil, né? O fato de que depende muito da sua experiência, depende muito da empresa que você está indo, e até um dos motivos pelo qual eu falo muito pra galera. Você vai prestar um processo seletivo, não seja apenas entrevistado, entreviste. Porque aqui no Brasil você tem a possibilidade de ter experiências incríveis. Mas você precisa entender onde você está entrando. Quais são as políticas que são aplicadas dentro daquele contexto, porque você pode encontrar uma empresa que tem políticas muito semelhantes ao que vocês estão dizendo, e você pode trabalhar numa empresa que tem políticas completamente contrárias e que você vai sair dali numa situação muito pior do que talvez você entrou mentalmente falando. Faz sentido? Total. Acho que é muito do que você quer pra tua vida, né? E no Brasil é essa pluralidade mesmo, né? Pode falar, vai lá. Uma coisa que eu acho que influencia muito nisso é que o brasileiro, né? O Brasil é muito diverso. Tem gente de todo lugar, tem gente de várias nacionalidades, várias gigante, coisas. né? É muito grande. O Brasil inteiro tem muitos Brasils dentro dele. E é muito interessante, porque, por exemplo, eu sou de São Paulo, ela é de Paraná, né? Você é de Fortaleza. Fortaleza. Aberto. Não consigo, já tentei, não consigo. Fica muito estranho.
E cada um aqui, você está bem mais perto de mim, mas cada um de nós teve uma experiência completamente diferente, com empresas completamente diferentes. E aí eu viajei dentro do Brasil, às vezes, para trabalho, alguma coisa, e é completamente diferente dentro dos outros países, dos outros estados. Dos outros Brasils. E na Europa, como a gente está muito próximo um do outro, e é muito estranho para um brasileiro falar isso e ver isso acontecer, porque, por exemplo, semana retrasada, eu peguei um trem e fui para Dinamarca. E é isso, tipo, por exemplo, 5 horas, com 5 horas de carro aqui, eu chego aonde? Passo de Campinas, sei lá, um pouco No depois. Paraná, ali. talvez. Eu vou no Depende do Paraná, trânsito. talvez, depende do trânsito. E aí, assim, os povos, eles tiveram muito mais união, eles conseguiram se comunicar muito mais. Então, e eles também têm um histórico muito mais longo do que a gente, né? Vamos combinar que a Europa está aí há milhares de anos, a gente está aqui há 500. E eles têm toda essa questão de leis e revolução, que ajudou muito a construir esse... Não vou dizer ecossistema, mas que, por exemplo, na Suécia, é lei que você... É tão mal visto você não pegar férias, que é uma lei que você tem que pegar para todo mundo, inclusive imigrantes. Pode vender? Não pode vender. Você tem que pegar pelo menos, acho que é 25% das suas férias todos os anos. Se você não pegar e você for imigrante, você pode ser deportado. Então, tipo, você foi deportado por trabalhar demais. Basicamente, essa é a ideia. E existe essas leis, essas coisas que as empresas precisam seguir. Então, por exemplo, você recebe... não é todas as empresas que dá isso também, mas a Klarna, ela dá um período de advanced vacations, que eles chamam. Então, tipo, você tem... quando eu entrei em novembro, meu próximo período de férias vai ser em abril, independente do coisa. Aí fecha em abril, ganha 30 dias, e aí um ano, e aí continua normal. Eles dão, acho que 20 dias de, tipo, tô te dando 20 dias aqui na confiança. E aí você pode pegar esses 20 dias de férias, normal, independente. Tipo, eu entrei hoje, amanhã eu quero pegar 20 dias de férias. Posso pegar 20 dias de férias, é isso aí. Ninguém vai reclamar com você, ninguém vai falar, não, é ruim. Óbvio que você tem que alinhar com o time, né? Você não vai chegar pro time Sim. e falar assim, gente, Amanhã. falou, gente, tô indo embora. Conheço gente que fez isso. Conheço gente que chegou, no segundo dia da empresa, falou assim, tô de férias. Como assim? Muito Sério? bom, adorei, gente. Sério? Férias, volta aqui 4 semanas. Então, Eu acho que Mancada, isso tem né? a ver um pouco com vestir a camisa também, né? Tipo assim, poxa, se você sabe que tem um time lá que depende de você, a empresa depende de Vacilo, você. né? Oi? Pô, vacilo, né? Exato. Mas se fosse aqui tipo no assim, Brasil, eu falava, cara, você não quer ficar lá? nem volta, nem Fica volta. lá, Não fica volta, lá, exatamente. cara. Fica lá, tá bacana. Assina esse papel aqui, vai. Tchau. que eu acho que tem um pouco a ver com o que você Chega falou a ser tipo falta assim, de respeito, parece. De trazer um pouco o costume de fora para o Brasil e aplicar aqui, mas justamente que tipo, o brasileiro tem isso, de tipo assim, você deixou a galera na mão, tá ligado? Como que você me faz isso? E é engraçado, eu já cheguei, tipo assim, putz, eu queria muito sair de uma empresa e eu já tava com um contrato assinado com outra empresa, só que eu não podia deixar meu time na mão aqui, então eu negociei o máximo que eu pude, assim, e fui, deixei o time lá, tipo, parado e tal. Eu acho que essa questão de você amparar seu time tem muito a ver também com você vestir a camisa e tal. Né? Eu acho que a visão lá de fora é muito de proteger o funcionário, né? Acima de qualquer coisa. Assim, eles tentam... Cara, tem várias leis na Alemanha. Várias leis que fazem sentido, várias leis que não fazem sentido. Tem uma lei que se tiver mais do que 30 graus e a sua empresa não tiver um meio de ventilação, um ventilador, um ar-condicionado, você pode ir para casa. Por lei. E eles respeitam. Eu já fui para casa nesse sentido, tá? A empresa comprou um ventilador na Amazon, não chegou no dia e falou assim, galera, todo mundo tá suando aqui, a parede tem 30 centímetros de largura, não dá, pode ir para casa. E aí a gente foi para casa, trabalhar de casa, entendeu? Então, assim, tem essas coisas de, cara, eu entendo, certo? Que você tem, por exemplo, a licença maternidade lá é anos. Já parar pra pensar nisso? Tipo, eu tive um cenário onde a pessoa que veio para que pudesse assumir o cargo que eu estava, na época que eu estava saindo da empresa, ela entrou na empresa, tirou licença maternidade e passou 2 anos para voltar para a empresa. Né? Então, imagina a situação. Então, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Tem gente que explora o sistema, todo canto. No Brasil, ela não era brasileira, tá? Alemã. Eu vou deixar isso claro. Mas também tem o lado das pessoas, por exemplo. A coisa que me deixa muito tranquilo é eu saber que se eu tiver com uma dor de cabeça forte, eu não vou precisar ir no médico só para tirar um atestado, para voltar na empresa e dizer, eu não posso trabalhar hoje. Porque eles sabem, cara, tá, tudo bem, mano, você não vai render hoje. Se você tá com uma dor de cabeça que você não tá conseguindo enxergar, dorme. Eu acho que não tem nem mais espaço para empresa desse tipo, né, cara? Se tem alguém nesse patamar, eu acho que profissional de tecnologia tá nessa empresa, né, cara? Exato, Pô, tô com dor de cabeça, dá licença, cara, preciso de um tempo. Tudo certo. E é uma questão legal essa também, eu vou no médico aqui,
E aqui a gente tem justamente essa cultura do atestado. Tipo, me prova que você foi no médico. Esses dias eu vi uma discussão no Twitter entre médicos, Lá vem discutindo o Twitter. Mas a galera tava discutindo se tenta ou não entender se o paciente tá mentindo pra saber se dá ou não atestado. Aí tinha uns médicos falando assim, eu não sou polígrafo, eu sou médico. Se o cara chegou falando que ele tá com dor de cabeça, eu vou dar um atestado e ele vai descansar. E o outro falando, não, porque daí... Enfim. Mas a questão é que eu vou no médico e a galera fala, você precisa de um atestado? Eu falo, não. Aí a pessoa, você não precisa pro trabalho? Eu falo, não preciso não. A pessoa, não, mas você tem certeza? Não, moço, tá tudo bem. Eu trabalho de casa, trabalho pra fora, não preciso de atestado, obrigado. E é muito louco isso mesmo, essa questão de, tipo assim, bicho, você tá doente. Eu já cheguei a falar, tipo assim, isso no Vue Storefront, já cheguei a falar, tipo, putz, tô meio chateado com algumas coisas que aconteceram. O pessoal, nossa, não, mas então vai descansar, não, vai espairecer, fecha o Slack aí. Se eu tiver online no Slack, eu vou brigar com você e tal. Então, acho muito legal mesmo essa cultura que tem. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Com certeza. né? Essa liberdade toda, ela requer uma maturidade também das pessoas para saber lidar. E eu conheço empresas aqui no Brasil que praticam isso e que também esperam maturidade das pessoas, senão vai acontecer o que o Vitor falou, né? A exploração da boa vontade, entre aspas, né? Porque, querendo ou não, você confiar no seu funcionário é o mínimo. Né? Tipo, eu confio em você. Se você tá falando que tá com dor de cabeça, eu não vou ver você no story numa festa, né? Então é o que se espera, mas a gente sabe que, infelizmente, muita gente não é madura pra receber esse nível de confiança também, né? É um ponto polêmico, né? Sim. Posso Importante. jogar uma na mesa aqui? Claro. Beleza. Vocês, então, estão trabalhando para empresas fora do Brasil. Por quê? Pelo silêncio, é ensurdecedor. Eu posso falar o meu porquê, porque, cara, assim, eu comecei minha jornada não foi linear para começo de história. Tá? Nada linear. Nada. Assim, eu não vou voltar do começo, mas assim, antes eu fui tentar ser programador, fui para a faculdade, desisti de ser programador, fui ser DJ, voltei para programação, graças a Deus. E aí, daí comecei a trabalhar e até que eu cheguei em um outro ponto que foi vital na minha vida, eu fiquei paralisado uma semana, sem poder andar. Eu tava num ritmo de trabalho, né, que eu trabalhava 18 horas por dia. Nossa. No startup. Certo? E aí, assim, eu queria muito que as coisas dessem certo, né? A culpa não é só da empresa, a culpa é minha também. Eu tava num ritmo destrutivo. Acordava para trabalhar, trabalhava até não conseguir ficar acordado, acordava para trabalhar. E aí eu desenvolvi um problema na coluna, fiquei paralisado, e aí, cara, eu comecei a pensar, mano, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Não era isso aqui que eu tava buscando para mim. Porque a triste verdade, na época, né, 5 anos atrás, o trabalho que eu fazia aqui não estava sendo valorizado pela empresa, né? Quando a gente... Era uma época trabalho remoto, né? Dessa explosão. E quando você falava de salário, tem até uma diferença gigantesca de Fortaleza para São Paulo. Não era que eu tô esperando um salário monstruoso. Não. Eu queria um salário de acordo com o que eu via meus amigos ganhando, né? E a resposta era, mas você tá em Fortaleza, né? E eu fiquei cansado dessa réplica, né? Essa Cara, argumentação, né? Poxa, será que o meu trabalho depende de onde eu estiver? E para mim eu botei como objetivo, cara, eu quero ver lá fora como é. Eu quero ver se é isso mesmo, entendeu? E aí eu fui tentando, fui aprender inglês, eu fui melhorar LinkedIn, até eu conseguir chegar lá fora. Quando eu cheguei lá fora que eu vi a disparidade do que era, o tamanho da minha valorização aqui na época, pro tamanho da valorização lá, eu tava como um profissional que nem é tão valorizado assim na Alemanha, mas se você comparasse na época, são ordens de magnitude assim diferentes, assim, tipo 25 vezes, né? Então, para mim, eu sempre tive o objetivo da minha vida é dar uma condição melhor para minha família, meus pais, né? Então, não tinha como no Brasil. E eu acho que muitos talentos, eles saíram nessa época, nessa levada, que as empresas custaram a entender isso. Custaram a entender que, cara, você tá lidando com um âmbito global aqui. Não é porque o cara tá em Fortaleza, São Paulo, sei lá, Porto Alegre, que ele vai esperar que a empresa seja só local, né? Então, você tem que disputar. Não precisa ser só com dinheiro. Podia ser com qualquer outra coisa. Podia ser, cara, eu não me importo de você ficar remoto. Eu tinha dias que eu não queria ir para a empresa, porque para mim não era seguro, eu ia a pé, né?
E aí eu não queria andar com o computador nas costas e tal. Você tá falando de um ambiente muito Sim, perigoso, né? era perigoso. Você foi E aí- assaltado diversas vezes. Exato. E aí eu falava, cara, eu posso ficar em casa? Não tinha essa confiança. Então é o modelo de trabalho e grana, no seu caso. Foi a oportunidade em si. Porque se eu tivesse a oportunidade de ter aquilo onde eu tava, eu não teria saído. Porque não é nada fácil. Não é nada fácil chegar num outro país, você não conhece a cultura, você não conhece o clima, você não... Eu fui... Submeter, né, a isso. Exato, eu fui de cabeça. E eu paguei... Demorou 2 anos pra eu me sentir, cara, beleza, eu consigo viver aqui. Uhum. Mas tudo pra alcançar o objetivo final, que era... Eu não vejo na época, né? Hoje tá diferente o cenário, mas eu não vejo nessa época eu conseguir chegar aonde eu tô, onde eu quero, nesse cenário brasileiro. E aí foi o que me motivou a procurar uma vaga fora. Legal. Quem mais? O meu caso foi mais, menos a questão de... Foi mais uma decisão mais pessoal. Eu sempre quis morar fora. Desde pequeno eu falava com meus pais que eu não ia morar no Brasil. Minha mãe ficava super triste com isso. Aí eu falei, eu não queria, né? Eu não me adapto muito bem. Primeiro ao clima, eu sinto muito calor o tempo inteiro. Mas o clima, assim, é o menor das minhas preocupações, sabe? Tipo, não tem problema nenhum. Mas a segurança. Eu fui assaltado em 1 ano 4 vezes. E eu já estava tão familiarizado com como os seguros de coisas funcionavam, que eu só dava as coisas. Falava assim, não, vai, já tinha o telefone do seguro de cabeça, já. Era um negócio muito louco. E quando eu falei, cara, eu não quero mais ter que andar com 2 celulares para ter o celular do assaltante, tá ligado? Para eu poder dar o celular para o assaltante e ficar comigo. Falei, olha só como você é idiota. Você levou o outro celular, olha só. E o ápice para mim foi quando eu trabalhava na Microsoft, né? Inclusive, a entrada da Microsoft para mim foi um ponto super interessante, porque a Microsoft é uma empresa multinacional, foi a primeira multinacional que eu trabalhei. E eu falava sempre, eu falei assim, um dos objetivos que eu tenho aqui na empresa é sair e ir para outro país pela própria Microsoft, né? Ser realocado dentro da Microsoft. E aí entrou pandemia, entrou um monte de coisa, e aí cortaram o budget, não sei o que lá, e eu vi que não ia rolar, né? Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu saí, né, para a Klarna também. Mas o ápice foi quando eu estava num farol fechado, com o vidro fechado, tava com o celular com GPS, cara. E, bicho, entrou um cara assim, quebrou o vidro do meu carro e ele levou não só o meu celular, mas o espelho de dentro do carro também. Ele levou tudo junto. Aí eu falei assim, meu amigo, se eu não consigo mais ficar com o carro fechado, o que eu vou fazer aqui, Hashtag partiu, né? Aí eu falei, cara, eu não aguento mais ter que ficar trocando conta de coisa. Fizeram um empréstimo de R$18 mil no Itaú. Cara, foi um negócio super bizarro, assim, que eu tive que resolver, que eu não teria que resolver se eu tivesse um lugar que eu tivesse pelo menos um pouco... Tudo bem, todos os países têm problemas de segurança, não é perfeito, tá? Na Europa, a gente não é que você consegue andar e jogar iPhones assim na rua, etc. Os primeiros vão devolver. O terceiro, eu acho que o cara fica. Pois é, então, não é bem assim. Não é bem assim, mas é uma questão de tipo... É muito mais seguro. Por exemplo, eu consigo andar na rua lá em Estocolmo, por exemplo, que é a capital, só que ela parece uma cidade de interior. Ela tem 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes tem, sei lá, 2 bairros de Santo André, assim, sei lá, alguma coisa desse tipo. E ela é muito, muito cheia de gente, de todos os lugares, só que você vê gente andando na rua com um iPhone de noite. De noite é muito engraçado, porque assim, no inverno é sempre de noite. Então, tá 2 horas da tarde, tá um puta breu, e aí tem a galera andando lá e tal. E aí, minha primeira sensação, uma vez eu tava voltando pra casa, e aí tava um lugar sem luz nenhuma, e aí tava vindo um cara, assim, tipo, andando e tal. Aí eu, primeira coisa, esconder o celular, esconder tudo, né? Olhar pro lado, tentar atravessar a rua. Aí passou o cara, sei lá, ouvindo música, assim, andando e tal, numa boa, indo embora. Eu falei, nossa, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E isso foi um dos principais pontos que pesou pra mim. Acho que a segurança foi o principal ponto que pesou pra mim. Eu perguntei até para puxar o gancho aqui da conversa, né? Falando um pouquinho com a nossa audiência. Grande parte da nossa audiência está começando na área de tecnologia. Uhum. E o grande intuito nosso aqui nesse papo, é mostrar caminhos para elas, possibilidades que existem, né? E vocês não falaram sobre oportunidades. Teve uma questão, cara, acho que você teve uma experiência frustrante aí, talvez, de meritocracia, talvez, algo relacionado com isso. Aqui a gente teve um sonho, não te ouvindo, eu já vou aproveitar para dar o gancho para você responder nesse sentido, que o Brasil, ele é um baita de um celeiro, né, de tecnologia. E acho que eu tô contigo nesse ponto, porque a gente, assim, lá em 2011, 2012, a gente já sabia que iam faltar profissionais, mas a gente não sabia da velocidade que isso ia acontecer.
E aconteceu muito rápido e as empresas não acompanharam, não se prepararam para colocar os salários no lugar, para melhorar a política de benefícios, as startups promover, cara, sei lá, stock options, oportunidades para as pessoas surfarem a onda junto, né? E você vê hoje algumas oportunidades já mais adequadas nesse sentido. Pelo menos eu que estou como você na liderança de tecnologia, cara, a Folha Tech... Pesado. ela vem crescendo rápido, né? Falando de coisa de 200% de aumento, né, nos últimos anos, para a gente conseguir se adequar aos salários do mercado. Então, a gente vê esse esforço. E aí, jogo para ti a pergunta, né? Dado esse cenário de celeiro, como que você enxerga esse mix? Para alguém que está entrando até na área de tecnologia, né? Talvez o melhor caminho seja, de fato, se abrir ao mercado brasileiro, se conectar com as oportunidades e depois entender um pouco do seu sonho, né? Para começar a projetar, de repente, uma carreira internacional? Cara, eu acho que assim, eu acho que essas questões todas que a gente falou do mercado brasileiro, da questão de, putz, você precisa trabalhar bastante, você precisa dar o sangue, e aí tem essa questão que você falou das empresas às vezes não estarem tão equiparadas ou preparadas para esse surto que a gente teve, né, de necessidade de devs e talvez não estejam tão competitivas. Eu acho que é muito do que a pessoa que está entrando na área de programação espera. Então, eu acho que, definitivamente, acho que vale a pena trabalhar para o Brasil, como o Vitor falou. A gente tem, você comentou também, a gente tem pessoas desenvolvedoras únicas aqui em questão de resolução de problemas. O brasileiro é muito legal nessa cultura de fazer acontecer e tudo mais, então eu acho muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o mercado internacional está se abrindo bastante para brasileiros também, para pessoas desenvolvedoras brasileiras. Eu acho que vai muito assim do que você está buscando. Então, talvez a pessoa está entrando na área da programação porque ela quer morar fora do país e ela vê na programação uma chance de fazer isso. Inclusive, eu estava vendo esse tempo atrás, para tirar visto para Portugal, visto de permanência em Portugal. Portugal tem um visto que chama visto tech, que você prova que você está trabalhando para uma empresa de tecnologia e eles falam, não, tudo bem, então vem morar aqui no país. Então, para quem quer morar fora do país, pode ser uma porta para morar fora. Às vezes a pessoa vai para lá para isso, chega lá, a pessoa não quer mais mexer com programação e vai, sei lá, mexer com música, vai limpar a vitrine de loja, sabe? E é isso. Mas acho que pode ser uma porta eu ia falar uma porta de entrada para fora, né? Mas uma porta para sair do país. Mas acho também que se o interesse é tipo assim, não, putz, quero seguir carreira de dev porque eu gosto de programação e tudo mais, eu acho que é mais fácil você aprender aqui no mercado no Brasil, crescer aqui e tudo mais e tal, e depois ir para lá. Mas eu acho que vai muito de oportunidade também, né? Então aí já puxando por que eu fui trabalhar para uma empresa gringa, não tem como falar que não tem a ver com grana, porque você receber em dólar, né, rende um pouquinho mais ali no final do mês. Eu, tipo assim, putz, eu queria ganhar mais e eu vi que os cargos para uma remuneração maior eram todos cargos que eu não queria assumir, assim. E segundo foi pela oportunidade de trabalhar com o que eu estou trabalhando agora, que é open source, que é comunidade, que é trabalhar com outras pessoas desenvolvedoras e tudo mais, que aqui no Brasil é massa, a gente tem uma comunidade open source muito legal, mas lá fora, o Vue Storefront, por exemplo, é uma empresa baseada em open source, é uma empresa que nasceu do open source. O produto que bombou foi o open source e agora está monetizando em cima disso. E a gente tem um mercado de developer relations muito pequeno. Você trabalhou, né, como developer advocate na Microsoft. Eu trabalho com isso há uns 6 anos. E, tipo, tinha uma época onde só a gente se conhecia. Tipo, 6 só pessoas. a gente trabalhava com DevRel aqui no Brasil. E, tipo, só a gente se conhecia e acabou. A gente viu um movimento no último ano, talvez de algumas empresas, criando alguns papéis dentro das empresas. Mas ainda, realmente, para DevRel, ainda é um mercado muito pequenininho, né? Então, exatamente. E, assim, honestamente, eu nem sabia que eu queria fazer DevRel, sabe? O que rolou foi que eu tava trocando uma ideia com o Heitor no Twitter um dia sobre... Ó o Twitter de novo. Eu moro no Twitter, meu país é o Twitter. Mas a gente tava trocando uma ideia sobre open source, teve um mantenedor que deletou uma lib do NPM, e aí o mundinho JavaScript entrou em crise e pegou fogo. E eu tava comentando com ele, poxa, o cara não precisava ter deletado, mas ao mesmo tempo ele avisou que ia deletar, então a galera podia ter forcado e mantido e tal. E ele falou, não, cara, mas quando você trabalha com open source, você vê que o buraco é mais embaixo. Eu falei, pois é, nunca trabalhei com open source. Ele falou, mas você quer? Aí eu falei, uai, vamos, né? Você quer trabalhar com open source pra ganhar em dólar? Eu falei, bicho, cadê o link da vaga, né? Ó, o networking. Exatamente. Então, eu acho isso. Eu acho que é massa demais você trabalhar pra fora, mas eu acho que tem que ver essa questão toda cultural, tem que ver se é isso que você quer, tem que ver se é pra onde que você quer ir com isso e tudo mais e tal.
Para mim tá sendo uma experiência muito bacana. De fato, mexer com comunidade e tudo mais é muito legal. Até lembrando que a Thaísa comentou sobre aqui a questão do DevRel ainda ser pequeno e tudo mais, né? Eu estava conversando em Luxemburgo com esse amigo meu do trabalho, né? E aí ele comentou assim, então vai ter o Vue.js em Amsterdã e eu vou lá, vou ajudar a apresentar e tal. Falei, que legal. Pois é, então a gente, né, sempre gostei de organizar meetup lá em São Paulo e tal. Uma vez eu organizei um meetup muito legal, deu tipo umas 150 pessoas, era o primeiro meetup da comunidade. Ele, tá, pode crer. Não, o evento é pra tipo umas 5.000 pessoas. Assim, entendi. Não, desculpa, claro, cara, por favor, vai lá. Então, para mim, essa questão de mexer com comunidade open source lá fora é completamente diferente daqui dentro, é muito mais fomentado, as empresas acordaram faz um tempo já que, tipo assim, bicho, open source é massa, dá grana e deixa o developer feliz, então vamos mexer com isso aqui. Legal. Aí só pegando um gancho que você falou que ganha bem, né? E aí você tá falando como uma pessoa que trabalha pra gringa. Vitor. Eu sabia. Vitor Alencar. Oh, Deus. Me diga. Ganha bem e os impostos? Tá, deixa eu fazer o disclaimer. Eu trabalho numa empresa chamada TaxFix, tá? A gente lida com declaração de imposto de renda, tá? Mas não quer dizer que eu sou feliz com o imposto de Berlim, né? Da Alemanha. Eu tô ali sabe aquele gráfico que você faz assim, olha, onde é que você tá nesse círculo? Eu tô bem no meio do cara que paga o maior imposto, certo? Então eu sou estrangeiro, né? Imigrante, menos de 30 anos, solteiro. Então eles falam assim, tá, você tem dinheiro, vai me dar. Não vai ser barata essa sua estadia aqui, não. Então, assim, lá a gente tem uma carga tributária mais alta do que do Brasil, tá? Então chega, assim, 50 e poucos %, né? Em fonte. Então, esse eu odeio esse sabe? Mas você nem vê a cor do dinheiro. Então, assim, eu vou fazer o papel de advogado do diabo de novo, né? De ficar, da lá da cá. Assim, cara, você vê o investimento na sociedade, você vê o investimento, sabe? No dia eu desligo o sensor aranha. Tá? No Brasil, eu boto o celular no bolso, fico com medo, fico olhando e tal. Lá, talvez o perigoso seja eu. Quando a gente foi pra São Paulo, só um parênteses rápido. Eu tava em São Paulo com esse abençoado aqui, a gente foi numa padaria, e ele mexendo no celular, assim, né? Primeiro que ele não passa no vermelho, né? Porque não passa no vermelho, mesmo que não esteja passando carro, ele não passa no vermelho, é bem alemão mesmo. E aí, ele mexendo no celular, tranquilão, a gente, tipo, nem lembra onde a gente tava em São Paulo. E eu falei assim, Vitor, guarda o celular dele. Hã? Quê? Com o celular se implodiu. Vitor, você não tá na Alemanha. Então tem hora que tem que ligar de novo. Perdi a noção do perigo ali, né? Perto do cubo e tal. Agora eu tô esperto. Agora não tem celular na rua, tá? Tô seguro. Mas tem isso, assim, tipo, você tem que se perguntar também, faz sentido como brasileiro ficar aqui? Porque é uma decisão difícil, muito difícil. Porque eu só vejo fazer sentido, financeiramente falando, se você for pra morar e ficar. Porque aí você tem um tempo de trabalho, né? Pô, você tem que pensar na sua aposentadoria também. Não é porque você tá ganhando muito dinheiro hoje que vai ser amanhã. Não chove todo dia, não é assim. Então você tem que planejar. Planeja, cara, você vai querer passar 30, 40, 50 anos no mesmo país? Faz sentido ou não? Eu acho que no Brasil a gente também se esquece de duas coisas. Que a gente tá num local super estratégico, né? O brasileiro, ele é bom desenvolvedor. A gente criou esse conceito de, tipo, tem tanta fonte de aprendizado aqui que a gente fomenta, né? É incrível, cara. Lá fora não tem tanto assim, não, tá? Tipo, é um negócio que... Sério, aqui, se você quiser aprender, você vai achar, entendeu? Tipo, tem start aí pra falar, né? Então, tipo, olha, dá pra você ter o conhecimento, assim, a um clique de distância. A gente tem facilidade de aprender inglês, coisa que nem todos os outros idiomas têm, né? Você pega um indiano, fala inglês, mas, o sotaque dele é extremamente puxado, né? Você pega pessoas ali que estão, sei lá, russos, que vêm do alfabeto cirílico lá. O cara vai ter uma dificuldade grande. A gente pega muito fácil, né? E a gente está aqui num país hoje que ele está sendo visto lá fora para chamar para oportunidades. Então, tanto se você quiser ficar no Brasil como se você quiser ir para fora, você está hoje em posição de decidir. Nem todo mundo tem isso, né? Desenvolvedor, ele está num patamar assim, cara, se você mexe com desenvolvimento e você ama, você tá privilegiado na atualidade, assim. Você está ali, de novo, podendo escolher onde vai trabalhar, com que vai trabalhar. Nem todo mundo tem isso. Então, assim, é uma coisa que, para quem mora fora, a gente tem que tomar essas decisões. Eu já me peguei muitas vezes pensando, será que eu volto? Será que eu não volto? Faz sentido? Não faz sentido. Então, não é só flores,
Mas tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos também, né? E para quem trabalha do Brasil, trabalhando para uma empresa de fora, tem a volatilidade do câmbio, né? Os últimos meses aí, quem fez a conta, eu tava falando que esses meninos foram trabalhar na Hungria, né? Eles fecharam o contrato deles, assim, sei lá, 6 meses atrás, um pouquinho antes da guerra começar, 7 meses, não sei. E, cara, eles tiveram uma queda aí de receita de 20%, 25%, sabe? E eles fecharam um pouco na tampa, então eles estão ganhando agora menos do que eles ganhavam no Brasil. Então tem essa insegurança. Hoje já tem muito mecanismo para mandar e receber dinheiro do exterior, acho que esse deixou de ser um problema. Mas a volatilidade do câmbio, dependendo do momento, né? Se a gente volta a ter um Brasilzão de R$2 a doleta, eu já vivi isso daí, cara. Nossa. Eu já vivi. Acho que para vocês que estão lá, cara, tá tudo certo, né? Vocês botam os euros no bolso, quando voltar para cincão, deixa embaixo do travesseiro, né? Mas para quem tá no Brasil é diferente, porque o custo de vida daqui não muda, né? Então tem esse lado, né? Eu tava falando isso pro Lucas hoje, vindo pra cá no carro, inclusive, de que... E foi exatamente essa frase. Tipo, fui pra no lá... Brasil, R$2 o dólar. Foi exatamente fui essa frase. fui pra lá. Tô trabalhando pra fora por conta disso e tal. E aí, quando eu fechei meu contrato, o dólar tava 5,20. Hoje eu olhei, se eu não me engano, tá 4,70. Então, assim, caiu bastante. E aí, só que aí isso é um outro ponto de atenção até para quem quer ir para fora, para quem tá pensando em uma carreira internacional. Por que eu fechei com essa empresa e por que eu falei, não, esse salário tá legal e tal? Porque eu fiz as contas de, tipo assim, tá, o Lucas falou isso, eu vou na dele, não entendo o suficiente, mas ele falou assim, acho difícil o dólar voltar a R$2, sei lá, nos próximos 10 anos. Mas vamos supor, se o dólar voltava... Joguei pra você, mesmo, claro, né? você acha... A bucha. Só lembrando, o Grupo Primo, né? Ensino de finanças, assim. Exatamente. Então confiram lá depois pra vocês saberem se o Lucas tá certo. Mas, enfim, quando eu fiz as contas, eu falei assim, tá, vamos pegar um cenário realista. O dólar cai para... Ou mais realista, ou mais fácil de acontecer. O dólar volta a valer, tipo, R$4, por exemplo, ou 3 e pouco. Esse salário que eu tô recebendo lá fora ainda tá legal? Fiz as contas e falei, não, beleza, tá legal. Tá compensando mais do que trabalhar pro Brasil? Tá. Eu falei, então eu tô safe porque tenho, sei lá, pelo menos um ano aí né? Então, mas isso é definitivamente uma questão a considerar. E tem a questão de que, assim, a gente paga imposto aqui no Brasil também, né? Então, é importante pensar, quando você for fazer essas contas, de se esse salário de fato compensa depois que você descontar o que você tem que pagar de imposto aqui também, porque às vezes ele entra como bastante grana e não vira bastante grana, é tipo CPJ, né? Muita gente vai tipo assim, vou CPJ e vai ganhar grana pra caramba, e aí chega no final, não declarou nada e emitiu nota e daí pronto, agora você vai tomar uma mordidinha do leão. E acho que um outro ponto que eu lembrei super interessante da conversa com esses amigos foi que eles são muito introspectivos. E eles falaram, cara, uma dificuldade que a gente está tendo, eles já estão lá, já passaram por um ciclo de avaliação, sabe? Com gestores e tudo mais. Cara, por mais que nosso inglês esteja ok, eu não consegui abrir conversas sobre minha carreira. Né? Que, cara, aqui, tô andando pelo corredor do Grupo Primo, chegam os devs do time, às vezes alguém que tá no remoto me liga, a gente faz uma call, fala, e aí, meu? E aí, como que eu tô? Não sei o que lá, tem oportunidade, não tem? Ali na lata a gente já fala, pô, tem, então vamos pensar aqui. E eles não conseguiram por causa da dificuldade. Como que eu faço approach, né? E como que vocês sentem isso, assim, em bullets? É mais difícil pro brasileiro defender sua carreira ou as empresas puxam, né, as pessoas nesse sentido? Cara, isso isso é muito legal da Klarna. Isso é de empresa para empresa. Na Suécia, no geral, que eu conheço de outras pessoas que trabalham em outros lugares e tal, eles falam mais ou menos a mesma coisa, então tendo a pensar que é uma coisa mais da sociedade. Mas eles são extremamente abertos a feedback. Uma coisa que vocês vão ouvir pra caramba, assim, putz, você tá querendo trabalhar na Suécia? Inclusive, até falei isso num dos vídeos que eu fiz no canal, assim, a galera fala, sueco é fechado, você vai chegar no sueco você vai encostar, ele vai queimar, né? Não, tipo, não é, cara, eles são super gente boa, eles são super legais, e inclusive, a parte de feedback na Suécia é muito, muito, muito bem vista. Então, tipo assim, você não tá querendo, você não sabe se você quer feedback, mas você vai receber feedback. Você vai receber feedback aleatoriamente, assim, durante o dia. Você vai receber feedback. É muito normal pra eles, assim, tipo, você tá andando no corredor, aí geralmente não de pares, assim, tipo, o cara te parar e falar assim, então, bom trabalho, né? Não é Mas assim. você já falou? Você já questionou o seu salário? Já. Não, o salário não porque eu acabei de entrar, né? Mas Mas quando vai ser o momento? Na verdade, o que eu questionei foi porque todo ano, né, a gente tem umas rodadas de aumento.
né? E aí... Então tem uma política clara todo ano. Só que nem todo mundo se qualifica para essa parada. Aí eu cheguei para o meu CL e falei assim, então... Eu vou ter aumento ou não? Eu falei, tipo, tinha, sei lá, 3 meses de empresa. Eu nunca queria fazer um negócio desse aqui. Aí eu cheguei, falei pra ele, aí ele falou, não, vou dar uma olhada e tal. Eu falei assim, não, uma coisa que eu... Aí eu abri, eu falei assim, ó, uma coisa que eu tenho um grande problema, assim, né? Pô, eu não tenho uma visão muito do se eu posso, o que eu preciso fazer pra subir ou não. Cara, isso, assim, é sempre muito aberto. A gente tem one-on-ones, assim, a cada 15 dias. E a gente tem um negócio que chama de Pep Talk, que é eu não lembro o que é o PEP, mas é uma parada de progression, alguma coisa. E aí, tipo, você conversa sobre a sua carreira, porque o objetivo daquela pessoa que está ali é justamente fazer com que você seja promovido ou promovida para a parada. Então, assim, cara, a cultura de feedback é extremamente aberta, você pode falar o que você quiser, eles não vão levar para o lado pessoal. Você pode falar sobre ele, sobre ela, sobre o seu gerente, sobre o seu pai, você pode inclusive ir para outra pessoa que está falando e falar a mesma coisa. Legal. É bem legal isso daí. E aí, outra coisa que eu tinha comentado até que ele falou de imposto, muita gente vai pelo salário, né? Tipo, vou começar a trabalhar porque eu vou ganhar em euro. Euro tá, sei lá, R$7. Nossa senhora, vou ganhar em libra, meu Deus do céu. Vou chegar aqui, ó, só coisa cara. Você vai gastar... Não, isso aqui no Brasil, né? Imagina aqui no Brasil e depois lá, né? Eu tinha essa mentalidade. Não, vou ganhar em libra aqui no Brasil. Nossa, rei do camarote, né? Mas aí a parada é... Primeiro, isso foi uma outra coisa que eu até falei em alguns vídeos aí, um post, sei lá, que eu fiz no meu blog. Você não está pensando que o que o Victor falou, do futuro. Você vai ficar velho um dia, certo? Então, você precisa tirar FGTS, né? Ou FGTS, ou alguma coisa que você vai guardar para o futuro. E INSS, né? E INSS, FGTS também, né? Que também é uma grana que está lá, eventualmente, que você pode utilizar. Com certeza. Mas, que a minha, inclusive, está presa lá, eu não consigo tirar até hoje, mas ok. E esse é um problema também, tá, gente? Você vai sair do Brasil, tem um negócio que chama declaração de saída definitiva. Se você não faz esse negócio, aí você está numa zona cinza ali, que ninguém sabe o que acontece com você. Mas se você faz, aí você não pode ter conta em banco. Tem toda uma questão burocrática quando você mora fora do Brasil, dupla tributação. Meu imposto de renda foi um inferno de fazer esse ano. A tax fix aí. Pois é. Não, tá chegando lá, viu? A da Suécia vem preenchido, cara. Você não precisa fazer nada. Ele vem todo preenchido, assim, pra você. Só tem que olhar e falar, não, é isso mesmo, dá um ok, assim. Aí ele vai no mesmo dia, você recebe na semana seguinte, assim, sabe? Bizarro. Mas o do Brasil, você tem que declarar o que você pagou lá, o que você pagou aqui. Aí o Brasil tem um acordo de bitributação, né? De não bitributação, mas tem que lançar o que você ganhou lá. E aí você arruma um contador, uma contadora e joga essa bucha para frente, porque assim, você vai demorar muito tempo para fazer essa parada. E aí essa questão burocrática e a questão de leis, e quanto você vai tirar do salário, a taxa de salário é extremamente alta, dependendo do lugar na Suécia, na cidade. Então, onde Estocolmo, se não me engano, é 39%, que é a taxa da cidade, fora a taxa das outras coisas. Então, chega a 50% do salário. Você vai ver um valor e é em coroa sueca, né? Coroa sueca é tipo cruzeiro. Então, é tipo, a galera ganha, sei lá, 70 mil, 60 mil, 40 mil. Você fala, nossa senhora, você vai ver um carro 350 mil, né? Tal. No final das taxas, fica, sei lá, 28, 38, 35, dependendo é que a taxa é progressiva, né? Mas aí, no final, você vê que, tipo assim, não é essa parada toda, sabe? Tipo, baixa a bola aí, não vai com essa coisa toda. Porque muita gente sai do Brasil falando, não, vou morar fora porque lá eu vou comprar um iPhone por dia. Olha... Você pode comprar, pagar é outra história. Tem a Klarna aí, você pode jogar pra frente. Gente, não tem parcelado na Europa, tem a Klarna, tem outros bancos que fazem... O produto é parcelamento. Então, assim, não existe. Cartão de crédito, vixe, é débito, a maioria das coisas. Eles querem ter certeza que você vai pagar as coisas. E, assim, dar crédito pra você é um negócio, assim, muito difícil. Ainda mais para estrangeiro que tá lá menos de um ano. Não fez imposto de renda, ninguém sabe nada sobre você. Cara, você não vai conseguir, tá ligado? Pegando um gancho, você trouxe essa questão de poder falar sobre a sua carreira com as pessoas do seu trabalho. Mas e fazer amizade, assim? Porque existe uma vida fora do trabalho, né? E falam por aí, né, mesmo? que a galera... falam por aí que a galera europeia é mais fria, né? E eu posso dizer assim, por mim, que na Espanha, eu senti algo que foi o seguinte... Quando eu cheguei, a galera era muito fechada. Eu falei, gente do céu, eu fui estudar, né? Dentro de um ambiente ali, escolar, de programação e tal. Todo mundo muito fechado. Mas a partir do momento que eu me aproximei deles, que eu passei ali uma semana e tal, eu senti que eu tava no Brasil. Era a mesma coisa. Mas a gente tá falando também de países mais quentes, a gente tá falando dos países que não estão no norte da Europa e tal. Mas vocês estão diretamente no norte da Europa. A galera é mais fria mesmo? Como que vocês lidam com essa questão? Vocês têm amigos alemães, suecos? Muito bom. Não. Assim, é verdade, tá? Vou falar pela Alemanha e Berlim, tá? Minha experiência pessoal. As pessoas são frias porque
Eu acho que é cultural, né? Assim, elas entendem que a amizade de verdade ela leva muito mais tempo do que no Brasil. No Brasil, o amigo do meu amigo é meu amigo daqui a meia hora, né? Então, isso é muito mais fácil. Muito mais fácil você chegar num local, vamos almoçar junto. Aí eu trago um amigo, você traz um amigo, ele traz um amigo, aí 5 minutos depois todo mundo se conhece, tá combinando a festa, tipo, próximo final de semana vamos nessa casa de praia, todo mundo junto. Tem uns casamentos que saem de uns rolês assim também. Já vi. Tipo, eu levei 8 meses, eu tenho um grande amigo, né, lá que é da Áustria, tá? A gente trabalhou na mesma empresa, a gente dividiu o apartamento, porque eu não conseguia pagar o apartamento sozinho. E demorou 8 meses pra eu dizer, esse cara é meu amigo. Agora sim, ele me contou algo da vida dele e tal, a gente marca de fazer alguma coisa saindo do trabalho, né? Então, assim, é um pacing totalmente diferente. É um ritmo totalmente diferente. Agora, as pessoas, elas valorizam mais, assim. Quando você diz, eu tenho amigos, geralmente é os que você vai levar para a vida toda. Então, você pode contar com eles se tiver acontecendo alguma coisa, é aquela pessoa que vai estar lá, né? Em compensação, é muito menos. Né? Muito menos. Então, o que acontece que é estranho é porque, assim, geralmente, dia de sexta-feira, as empresas, elas tentam criar aquele ambiente de happy hour, né? Vamos, sei lá, por exemplo, na Alemanha, a gente pode beber a qualquer momento do dia, tá? No trabalho. Tem cerveja lá. Não é que eles estão escondendo, eles estão incentivando, né? Porque não é banal, não é vilanizado como é aqui, tá? É diferente. Ninguém bebe lá pra ficar loucaço, é mais tipo, não tô com sede. E... Tô com sede, toma 1 litro de chopp. Não, mas é sério, eu assustei quando eu vi a mãe desse meu amigo, que eu acabei de comentar no almoço, ela chegou da Áustria, foi fazer um almoço mega planejado, um schnitzel, um negócio assim e tal, e eu tava no suco, né? Falei, não, pessoa educada, tal, são 12 horas, né? Pô, tomar um suco, ela abre uma cerveja só pra ela. Né? A senhora de 70 e tantos anos de idade. Né? Então eu fiquei, caraca, mano, nossa, é diferente, é diferente. Vou notar que é a Alemanha. Bora lá. Mas assim, as conexões com as pessoas é muito diferente. Lá, depois da empresa, depois do happy hour, você pensa, poxa, agora tá todo mundo amigo. Nossa, a gente se conheceu aqui, conversou depois do trabalho, no outro dia, reseta. Volta todo mundo assim, bom dia. Tchau, acho que tem muito do alemão também, né? Eu tenho um casal que são padrinhos no meu casamento com a minha esposa, são da Sérvia. Savo Jagodic e a Olha. Cara, eu fui pra Sérvia, passei um tempo na Sérvia lá, eu fiz amigos, cara. Eu fiz amigos. Olha só. E de pessoas que eu adoro, assim. Fiquei uma semana lá. Uhum. Eles já eram amigos, né? Então, eu acho que tem um pouco do temperamento do alemão aí, né? Sim, com certeza. E, detalhe, dos alemães que não viajaram. Porque todo alemão que viaja, que já foi pro Brasil, é outra pessoa. É outra automaticamente. Pessoa. Alemão que foi pro Brasil já chega e fala, e aí, cara, tudo bom? Tá legal? Tá legal. Cara, cerveja. Cerveja. Caipirinha. Não, fala muito caipirinha. Negócio... Eu conheci um alemão bem simpático nessas viagens, assim, também. O cara era muito, muito, muito aberto à amizade, assim. Mas ele tava morando em Portugal. Então, assim, o cara já saiu da Alemanha completamente, assim. Sabe? O bobear até esqueceu como fala alemão. Você chega pro Hans, que nunca saiu da Bavária ali, tá? O cara que mora, vive e só fala aquilo ali. Ele não vai ser tão legal pra você. Não adianta. Na Suécia é parecido, é igualzinho essa questão dos amigos. Tipo, você tem um círculo de amigos que são muito separados. Então, tipo assim, a galera lá tem os amigos do ensino fundamental, os amigos do ensino médio, os amigos do Jardim 2, os amigos da faculdade. E eles nunca se misturam. Não se mistura, cara. Inclusive, se você misturar, tipo assim, é regras. Os caras se protegem, tá ligado? Tipo, eles não deixam um conhecer o outro, porque é tipo... Lá eles têm uma parada da hora também, que assim, eles... Não sei se é na Alemanha também, mas na Suécia eles têm spots pra pegar cogumelo, quando tem a season do cogumelo. Isso é um negócio tão dark lá, tão tenso, que a galera não compartilha. E é que nem os amigos, a galera não compartilha os amigos, nem os cogumelos. Então é tipo assim, se você tem amigos em lugares diferentes, a pessoa não vai compartilhar com você. E não é cogumelo alucinógeno não, tá, gente? Cogumelo mesmo, cogumelo pra comer. Você abriu meus olhos. Amigos são coisas raras, eu não vou compartilhar. Não vou compartilhar. Caraca, e aí, tipo, eles não compartilham. E aí, tipo assim, as rodas de amigos ficam completamente separadas. Mas, assim, são pra vida toda. Eles nunca esquecem ninguém. E você pode contar 100% com essas pessoas pra sempre. Caramba, você chegou lá, como que você se inseriu numa roda, velho? Não tem roda lá? Tem, de brasileiro. Mas aí, em geral, é que tem brasileiro em todo lugar, né, gente? Toda vez que você chega num local, você vai se juntar aos outros BR e falar em português. Cara, assim, tem times inteiros na Klarna que são, tipo assim, 70% brasileiros. E aí a gente tem... A primeira coisa que se a pessoa tá pensando em sair aqui do Brasil, vai no Telegram ou no Facebook, procura assim, brasileiros na...
país que você quer ir. E aí você, ou no, dependendo do lugar, e aí você coloca lá e entra, e alguém vai ter um grupo em algum lugar que tem, tipo, sei lá, 30 pessoas, que vai ser a galera que você vai encontrar lá. Cara, sabe o que eu tô imaginando? Você com os brasileiros, numa sexta-feira de happy hour, todo mundo triste, porque fala assim, cara, fala o nome aí de um cara da Suécia, do time, não. Deve ter um James Não, lá. tem Matias. Matias é o nome comum da Suécia. Matias, cara, e aí, vocês foram convidados pro aniversário dos amigos do ensino fundamental do Matias? Não, eu também não. Não, então, Todo não, mundo você nem chateado. vai saber. Ele nem fala isso pra você. Ninguém vai saber nada. Tipo, ninguém sabe nada na vida de ninguém. Quando você sabe alguma coisa da vida de algum sueco, cara, você é muito brother. Então, tipo, Best friend. a parada é que, tipo assim, eles falam... A melhor analogia que eu vi... Eu também conheço outras pessoas que não são suecas. Então, tipo assim, tem uma amiga turca minha que ela é super gente boa. Tem um cara da Costa Rica, se não me engano, que também é super gente boa. E aí, quando a gente foi num happy hour, todo mundo se juntou. Aí sim, geral. E aí tinha até um sueco lá no meio. Cara, assim, só gente boa demais. Tinha até o sueco. Tinha cara. um. Nossa. Mas assim, a parada é, todo mundo acha que o sueco é um cara super, uma pessoa, né? Não um cara, uma pessoa super fechada e tal, mas eu vi uma analogia fantástica. Sabe aquela do Shrek, do São que nem cebolas? Então os caras falam que suecos são que nem melancias. Eles têm uma casca super dura por fora, que quando você quebra, eles são super soft and sweet. Então, tipo... Que fofo, achei que fofo fofinho. isso. E é porque, assim, eles são super legais, assim, cara. Quando você consegue, tipo, passar, assim, no meu time mesmo, né? A galera que a gente marcou, vamos tomar sorvete, todo mundo junto. Aí, que é uma ocasião muito interessante, porque é muito raro ter sol na Suécia, né? Então a galera vai, pô, o sueco sai assim. E os caras contando da vida deles, o cara falando da namorada dele e tal. Eu falei, cara, nossa, nós já estamos brother já. Atenção, você que está nos ouvindo, se você um dia for pra Suécia trabalhar, leve um facão para cortar a melancia. Isso aí. Cuidado com o facão. Tá? Mano, Bom. o que você falou rapidinho aí, eu acabei de notar. O alemão tem um sistema pra isso aí. É, tipo assim, o alemão tem um negócio que eu detesto. SAP. Não. Tudo, você vai sair com o alemão, você tem que botar na agenda. Sim. Tudo. Ó, às 6 horas eu vou sair com o meu amigo do Fundamental, às 6h30 eu Nossa, tenho que sair pra parece eu. sair com o meu amigo do Fundamental 2. E eu nunca vou encontrar com ninguém. É sempre assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e tchau. Isso é verdade. Ah, pode crer. Eles fazem isso também. Eu tenho um comentário que eu queria fazer sobre essa questão de amigos, que é a falta que faz você ter os brothers do escritório. Porque, assim, o View Storefront, ao contrário da Klarna, por exemplo, não tem tanto brasileiro. Acho que são 4 brasileiros que trabalham lá hoje. E até, beleza, é todo mundo de São Paulo, a gente já se conheceu, assim, e tal, mas tá cada um num time e tal, a gente não tem tanta interação no dia a dia. E faz bastante falta ter essa galera de, tipo assim, depois do trampo hoje, bora ali em tal lugar tomar uma, ou bora... Porque mesmo no remoto, você sendo todo mundo brasileiro, beleza, dá pra juntar pessoal de cidade próxima ali e tal. Se eu quiser ver meus amigos do trampo, eu tenho que pegar um voo de 9 horas, assim, sabe? Então, é um aspecto que eu não esperava também, que eu fosse sentir tanta falta de ter amigo de trabalho, porque não tem, basicamente. Eu conheço ali os 3 brasileiros, a gente não interage tanto que tá em outros times, e é isso, o restante da galera eu conheço o cara lá de Luxemburgo, porque eu passei um dia lá e é isso. E aí a gente se cumprimenta no Slack e acabou, sabe? Então é um aspecto bem diferente também de estar no Brasil e trabalhar para fora, né? Se você é uma pessoa muito sociável, assim, e que gosta de ter amigos do trampo, você não vai ter. Mas não é todo país, né? Tem países que são muito mais abertos, assim, eu diria. Mas eu falo mais pela distância física mesmo, sim. né? Trabalhando aqui. Ele Trabalhando tá aqui, falando, ele morando tá no falando de Brasil. ter um encontro físico, né? O que não vai ter é você entender que é mais difícil, né? Mas talvez se tivesse mais brasileiros, talvez até Perfeito, remotamente sim. isso seria mais Exato, interessante. pois é, exatamente. Mas isso é uma coisa que você não pode deixar, se você tá pensando em sair, uma coisa que você não pode deixar te impedir. O meu maior medo quando eu saí do Brasil foi, tipo, não ter ninguém, porque, assim, eu não sou uma pessoa extremamente sociável. Não. Nossa. Desculpa. Foi muito rápido, cara. Então, vocês viram, eu não sou uma pessoa muito sociável, e não é nem porque, tipo, é meu jeito mesmo, né? Minha mãe falava que eu me dava muito bem porque eu sou quase um suequinho. Aí eu falei, mano, tipo, eu não sei que tipo de coisa que eu passava pra galera, né? Mas o meu maior medo era que, assim, eu não conseguisse encontrar ninguém, tipo, pra pelo menos fazer alguma coisa, ou então perguntar, ter alguma pessoa que eu pudesse, preciso que alguém cuide dos meus gatos, tá ligado? Por favor, me ajuda aqui. E não pode deixar isso te impedir de ir, porque sempre vai ter brasileiro em algum lugar, e se não tiver... Impossível, vai sempre ter. Mas você sempre consegue arrumar, tipo assim, cara, seja uma pessoa bem aberta. Vá e, mesmo que não seja seu feitio,
vai falar assim, ó, cumprimenta, tenta aproximar, principalmente da galera do seu time, da galera, assim, porque essas pessoas, elas são sempre muito solistas, elas não querem o mal de ninguém, a maioria, né? E elas vão sempre tentar te ajudar o máximo que der, assim. Então, é muito massa isso, de você poder marcar as coisas. E a gente tá falando de... Desculpa. Não, eu ia falar que na questão do happy hour, né, na Suécia, a questão da bebida não é tão legal assim quanto na Alemanha. A gente tem um lugar específico que vende só as bebidas, né? Então a galera não bebe muito, porque é muito caro. E tem uma questão de que vocês estão falando de empresas que têm pessoas de diversos lugares do mundo, então a probabilidade dessas empresas também estarem um pouco mais abertas a entender que, né, a ter uma tolerância cultural maior também, né? Vocês trabalham com pessoas muito distintas de lugares distintos. E aí, uma pergunta que eu tenho para vocês é em relação ao processo seletivo. O que se aprende como programador no Brasil funciona nos processos seletivos da gringa, gente? O que vocês veem de igualdade e de diferença também? A lógica de programação aprendida aqui, estrutura de dados, o Reactzinho, Node.js, funciona nesses ambientes? Eu queria começar respondendo essa, porque eu acho que vai ser uma resposta bem rápida e direta, que no meu caso é sim, porque eles me contrataram olhando meu GitHub e viram, legal, gostamos disso aqui que você codou, então vem trabalhar aí com a gente e fazer comunidade, é isso. Então, a minha experiência, né, pra mim, funcionou bem, a galera viu ali o que eu sabia e tal, e achou maneiro e já era, tá contratado. Assim, eu sou suspeito pra falar porque eu que faço as entrevistas, né? Então, o que eu falar é que você já pode aproveitar em casa, se você estiver pensando, né? Me escuta. Sim e não. Eu acho que tem 2 pontos aqui. Tipo, a tecnologia, com certeza, tudo que você aprende, React, os frameworks, tudo. A intenção é um pouco diferente. Porque eu acho que no Brasil a gente está, por conta das empresas também, a gente está muito acostumado a aprender aquilo que vai resolver problema X, muito especificamente. Então, eu aprendo só React, e eu não vou parar para pensar 2 minutos por que o React existe. Eu vou fundamentar o meu pensamento. Eu vou simplesmente aprender, vendo um tutorial, copiando e tal, que é aquilo. E, assim, lá fora, dependendo do nível que você vai aplicar, se é júnior, pleno, sênior, a expectativa é diferente. Eu avalio as pessoas e eu espero que elas, assim, olha, eu não estou preocupado se você vai resolver o challenge que a gente está te fazendo aqui de React 100%, se você conseguir me passar a impressão de que você entende o que você está fazendo. Que para mim é mais importante, entendeu? Você consegue questionar, cara, eu sei que eu uso React por causa disso, ou então, a fundamentação da programação veio daí, eu aprendi os fundamentos, eu sei aplicar e tal, e não simplesmente, olha, eu sei fazer isso aqui, mas se você mudar essa ferramenta, nada vai funcionar, entendeu? Então, assim, aqui a gente tem muito dessa de, eu tenho que passar na empresa, e para passar na empresa eu vou aprender a realizar desafio X. Quanto lá, eu acho que é mais aberto, então teve pessoas, por exemplo, que completaram o challenge que eu passei e que não passaram. Porque, além de tudo, né, tem a parte do que não é dito ali na programação, né, tem a parte de soft skills. Então, você nota que a pessoa, cara, se você fizer qualquer perguntinha que saia daquele círculo, o cara não vai saber responder, não vai entender. Tipo, tá, e por que a gente está usando JavaScript aqui? Não vai, porque ele aprendeu só uma ferramenta, só aquela ferramenta, né? E isso eu acho que é o pensamento ruim, assim. Quando você para aprender a fundamentação, que eu acho que, por incrível que pareça, é o que falta pra gente muitas vezes, né? Começar do começo. A sua chance de conseguir, né, é muito maior. Teve uma brasileira recentemente que ela aplicou, né, pra TaxFix, e eu fiquei encarregado do processo dela. Por coincidência, eu passei nas 2 etapas, tanto na primeira, que a gente tem um teste de código na primeira fase, com o pair programming na segunda. E eu fiz os 2, né? Então, ela estava muito preocupada com coisas que eu não estava ligando o mínimo, sabe? Assim, ele fala, mas eu não usei, tipo, React, eu sei que se eu usar dessa forma... Eu, cara, não. Relaxa, faz aí. Me prova que você sabe o que está fazendo. E ela foi lá. Quando ela se acalmou, ela falou, não, vamos lá, então vai. E aí ela não conseguiu terminar tudo, mas por causa do desempenho, né, a gente teve uma conversa depois, todo mundo teve a mesma opinião. Cara, vamos chamar ela. Vai ser uma excelente profissional. Ela sabe o que ela está fazendo. Tipo, ela ficou nervosa, tá tudo bem. Tá entendendo? Então, quando a pessoa mostra essa fundamentação, acho que, cara, embasa muito, muito mais. Então, acho que essa devia ser, para quem tá querendo ir para fora também, devia ser a mentalidade, entender o porquê dos porquês, começar do começo e não se preocupa tanto com, vou aprender ferramenta X porque é trending agora, né? Tipo, blockchain. Por favor, tenham essa mentalidade aqui no Brasil também. Estudem lógica de programação, estrutura de dados, fundamentação. Eu ia puxar isso agora, que embora eu não trabalhei com seleção lá fora, né? Mas eu ia falar que a gente vê muito essa preocupação em pessoas que estão começando, e aí conversando com a galera que está começando, esse ponto é extremamente importante.
maioria das pessoas que vai te selecionar, e isso eu vi aqui, eu vi no meu processo seletivo, vi em outras pessoas que passaram em outros processos seletivos e vi nas pessoas para quem eu dava aula. A pessoa que está te selecionando, ela está preocupada em saber como que você desenvolveria ali no ambiente de trabalho. Ela não está preocupada em saber se você sabe, qual é a chave de configuração do Webpack que você tem que ligar para ele, sei lá, colocar ponto e vírgula ou não, depois que ele faz o bundle, sabe? Não é isso que a pessoa está procurando. Ela está procurando alguém que vai chegar e resolver o problema. E aí eu acho que, puxando um gancho lá de trás do papo, a gente já falou sobre como pessoas brasileiras, devs brasileiros, chegam e resolvem problemas. Então, eu acho que essa é uma qualidade que o dev brasileiro, quando busca lá fora, precisa explorar bem, que é essa questão de, tipo assim, a gente pode não saber de toda a tecnologia do mundo, dependendo do background da pessoa, ela não teve nem acesso a aprender toda essa tecnologia e tudo mais, mas se ela mostrar que ela consegue, que ela sabe o que ela está fazendo, que ela consegue resolver os problemas que ela vai ter utilizando aquilo ali, ou resolver os problemas que aquela tecnologia se dispõe a resolver, é um salto muito grande, assim, e definitivamente é algo que vai contribuir bastante. E acho que nós brasileiros, temos muito disso dentro de nós, pela natureza do brasileiro, assim mesmo. Complementando isso, eu participei do processo de contratação quando a Klarna abriu um escritório na Polônia. Que coincidência, né? E eu contratando devs de JavaScript e tal, né? E uma coisa que eu posso dizer, assim, claríssimo é que a galera... Uma coisa muito diferente, por exemplo, do brasileiro, não só do brasileiro, mas muita gente que eu já vi até lá fora mesmo, tem gente que pensa muito na tecnologia e no problema a ser resolvido. Eu preciso, sei lá, pintar esse botão de verde. Como que eu vou fazer isso? Tem N coisas, vou usar view, aí tem gente que fica... Aí você vai no Twitter, discute que view é melhor que React, aí tem toda essa questão, assim. Perde 2 dias, né? Sou iniciante, devo aprender view ou React. Aí chove 50 viewzeiros e React. E aí a parada é que, assim, a gente está muito preocupado aqui no Brasil, principalmente que eu vejo muito isso. Isso foi o objetivo principal de eu ter criado aquele meu canal no YouTube, inclusive muito inspirado pelo Akita, que também fala do porquê dos porquês. Eu vi muita gente querendo entrar no mundo do JavaScript, cair de cabeça, não sei o que lá, o que você quer fazer? Blockchain. Aí vai direto na blockchain, nem sabe para que usa, por que serve, não sei o que lá. E aí, beleza, aprendi a fazer. E agora? O que eu faço com isso, né? E aí, muitas vezes, e lá fora, eu vi que o pessoal é muito mais focado no problema, no business. Então, por exemplo, os devs que trabalham comigo, todo mundo que trabalha comigo, eles fazem uma feature pensando no final dessa feature. Então, por exemplo real, a gente fez um botão que o objetivo do botão era cancelar a compra do usuário, porque tem um negócio de cartão e tal. E aí a gente falou, não, a gente vai fazer desse jeito e tal. Aí não deu tempo de fazer teste. Tipo, a gente precisava colocar os negócios, não deu tempo de fazer teste. Cara, já vi gente cortando pipeline, cortando coisa, porque não tem teste unitário, não vai entrar no ar. Cara, ok, entendo, eu gosto de teste unitário também, mas para a empresa, como uma questão de business, precisava entrar no ar. Aí o cara falou assim, como é que a gente testa isso? Não, vamos testar dessa forma, vamos testar desse jeito. Não importa o código que você está fazendo lá dentro. Óbvio que tem que ser muito, né, não pode ser totalmente estranho também, mas claro que ninguém vai reclamar se você usou a var, let ou const. Não, você tem que usar só const, você usou um let aqui, putz, está reprovado. Não vai ser assim. Acho que importa, mas não é o código só pelo não código, é o código né? só pelo não é um código. purismo de código, a questão tipo assim, tá, um código é bom e resolve um problema. Se não resolve, não interessa ser bom. Então, tipo, você pode ter tomado o caminho mais longo para fazer alguma coisa, mas se ele resolveu o problema e você consegue depois iterar sobre ele, é muito mais importante do que você resolver o problema de primeira. E você pensar no business da empresa. Não, como é que isso aqui vai ajudar? Não, vou trocar tudo isso daqui para TypeScript. Por quê? Porque sim. Não sei se eu estou enviesado aqui, mas me parece que vocês estão falando do processo seletivo do Brasil, não do europeu. Porque, cara, eu só faço processo seletivo assim, cara. Há muito tempo. Então, é muito da minha realidade. Acho que os líderes que eu também tenho contato aqui no Brasil, cara, ninguém vai no templateão do exercício. Cara, é muito mais pensamento e resolução de problemas do que... Então, assim, estou aqui defendendo os líderes e os contratadores brasileiros para dizer que sim, também pensamos dessa forma. Mas isso é ótimo, cara, que tá vindo para cá. Tá vindo não, já tá aqui faz um tempo. É que assim, eu tenho uma ótima história e uma péssima história. Acho que são experiências, né, cara? Eu tenho certeza que tem recrutadores europeus nessa mesma linha. Eu acho que criou-se muito essa ideia também. Eu via muito isso antes de começar a procurar a vaga pra fora. Eu via muito a galera falando, não, porque lá fora, se o cara te pedir pra fazer um algoritmo e você fizer a versão do MIT e não a versão de, sei lá, Oxford, nem sei se Oxford ensina, mas enfim, se você fizer a versão tal ao invés de fazer a versão tal, você vai ser reprovado. E fica, caramba, então os caras não querem dev, eles querem, sei lá, eles querem
O algoritmo pronto na minha cabeça. E talvez o que esteja rolando aqui seja justamente essa quebra de expectativa, assim, tipo, não é assim, saca? A galera quer dev pra resolver problema, e talvez do mesmo jeito que o empreendedor brasileiro e o recrutador brasileiro quer dev pra resolver problema. Então, assim, cara, não interessa se você sabe fazer o algoritmo do MIT ou se você sabe fazer o algoritmo do sei lá de onde. O que importa é esse algoritmo, no final das contas, vai dar o resultado que eu preciso. E aí, sei lá, dentro do tempo que eu preciso e tudo mais e tal. Então, eu acho que talvez seja até legal da gente estar falando isso, porque desmistifica um pouco essa questão de, tipo assim, você precisa ser a máquina de escrever código. Não tanto quanto você precisa ser a máquina de resolver problema. E aí, assim, só para reforçar, não tô falando que não é importante saber algoritmo e saber estrutura de dados, reforçando o que a Thaísa falou. Gente, aprendam lógica, aprendam algoritmo, aprendam programação e a teoria dela, mas no final das contas não é o detalhe disso que vai te eliminar ou não. E aprendam também como é o processo seletivo da empresa que você quer entrar, né? Sim. Então, quando você for entrar na Super Microsoft, importante. tem um processo seletivo muito específico para as Big Techs, né? Para o Google, por exemplo, uma demanda completamente distinta. Para as saibam- FANGs, você estuda como se você tivesse, sabe, tipo, Estudando vestibular. para concurso. Vestibular. Tem as 50 questões que mais caem, tem as questões de comportamento, como Cracking você the responde. code interview. Nossa. Nossa. E, pelo amor de Deus, gente, saibam o que a empresa faz antes de entrar. Primeira importante. coisa. Essa respiração aí. Excelente. Tinha uma história aí. Pessoal, acho que a gente conseguiu passar por vários pontos aqui super interessantes, né? A nossa proposta era falar dos prós e dos contras, trazer um pouco da realidade para as pessoas que talvez elas pintam uma imagem de carreira internacional muito distinta da realidade, por isso que a gente resolveu trazer vocês. E o mais importante, assim, na minha visão, em relação a esse episódio, é deixar claro que são experiências únicas e individuais, né? Ninguém aqui tá representando um país, né? Ninguém aqui tá representando todos a classe programadora, né? Ninguém aqui tá fazendo isso. São as histórias pessoais de cada pessoa, as histórias que vocês tiveram, as experiências que vocês tiveram no Brasil, as experiências que vocês estão tendo lá fora, né? E eu acho que o mais legal é vocês terem acesso a esse tipo de informação, que talvez vocês não teriam, talvez vocês não tenham amigos que moram nesses países, né? Talvez vocês não tenham amigos como o Gianotto para contar as experiências dele, tanto no Brasil quanto fora, ou representando, né, uma classe de líderes que fazem isso. Às vezes a pessoa não teve uma experiência de processo seletivo que levava em consideração os fundamentos, Perfeito. né? Então, eu acho Inclusive, a gente precisa mandar um beijo para os poloneses, os alemães, né, os suecos, e, né, Sim. tanto homens, mulheres, todos os gêneros, que a gente ama vocês, tá tudo certo, tá? A gente falou aqui um pouquinho das experiências e eles estão todos amando suas experiências. E Né? as Super pessoas legal. que estão fora do país também, que estão assistindo, não deixa de comentar aqui embaixo a sua Por experiência, que favor. pode ser completamente Exato. diferente ou similar ao que a gente viu aqui. Comenta aí que os brasileiros são doidos, trabalham demais, pode falar aí. A gente sabe disso, essa é a Feedback realidade. direto, ó, eles não vão levar pro coração. Tá tudo Feedback certo. feedback direto aqui. A gente tem muito que aprender com vocês, europeus. Excelente. Acho que todo mundo tem o que aprender, né? Assim como vocês falaram de vários elementos que os brasileiros têm que lá fora é difícil de encontrar, né? A gente viu muitas coisas legais do que vocês falaram culturalmente também. E aí eu queria dar a palavra para vocês deixarem uma última mensagem e as redes sociais para que a galera possa... A gente teria muito mais coisa para falar aqui, né? Mas vamos para a última mensagem aqui de cada um de vocês. Só para acho que finalizar o tema aí, né? Muita gente tem medo de ir embora e tal, ou não quer ou não quer. Mas é que sempre tem aquela questão, se você saiu, você pode voltar, sempre a qualquer momento. E então não é uma questão, não, sair do país, acabou. O Brasil me enxotou para fora. Fui, como é que é? Quando você Expatriado. extraditado para fora do Brasil, nunca mais vou poder pisar. Persona não grata. Não é bem assim, tá? Então, gente, não é nenhum problema você voltar se você não gostou. É uma experiência e é incrível a experiência. Então, assim, não é pode não ser para todo mundo, mas também pode ser para você. Não, brincadeira. E é isso. Eu acho que com isso aí eu finalizo aí. Minhas redes sociais estão todas lsantos.dev. O nome da rede social, .lsantos.dev. Eu vivo no Twitter. O Twitter é meu país. Eu tenho um blog, tenho um canal no YouTube, vão lá, Um qualquer blog coisa. excelente, por sinal. Muito obrigado. Legal. Feedback construtivo. De graça, assim, de graça. Obrigado. Então, eu concordo muito com o que você falou, cara. Eu acho que para quem tá querendo viver uma experiência internacional, tem que entender que, assim, olha, a carreira é tua. Primeira coisa que eu falo para todo mundo, cara, todo lugar vai ter pontos legais, todo lugar vai ter pontos ruins. Então, não é que, olha, não
tudo que vem de graça, muito fácil, estranho, porque não é o que estão dizendo aí, que é, vou pra fora, vou ficar rico em 3 meses e vou sair comprando iPhone por dia. Não. A carreira é tua, então, assim, tenha em mente o que você quer dela, né? É isso que vai fazer a tua experiência ser positiva ou vai ser negativa. Se você quer ir porque você está procurando um local mais seguro, você vai encontrar. Se você quer ir só porque você quer fazer dinheiro, talvez você não encontre, entendeu? Então, não tratar simplesmente pelo hype, não tratar simplesmente porque, veja as pessoas indo, eu quero fazer também. Veja que a carreira é sua e só você pode tomar o domínio dela, né? Então, você tem que agir ali como uma pessoa principal que vai representar a sua carreira. Primeira coisa. E não ter medo, porque, como você falou, cara, não tem nada que você vá lá, faça que não possa, volta, entendeu? Não gostei, vou tentar outro país, vou voltar para o Brasil, faz sentido. Hoje a gente está vivendo numa época que eu acho que tem muita opção. Aqui tá legal também, do mesmo jeito tá lá, então vai depender muito do que você quer para sua carreira, né? E de redes sociais, todas as minhas redes sociais são Vitor M. Alencar, então se você me adicionar no Instagram, Twitter. Eu não falo tanto no Twitter, eu vi agora que eu tenho que mudar isso. Né? Eu tenho que ser mais ativo no Twitter. Eu achei incrível que as redes sociais são todas iguais, porque meu nome é Lucas Santos, são os 2 nomes mais comuns do Brasil, né? Então, basicamente, eu não tenho nick em rede social nenhuma, então eu comecei a colocar domínios, né? Então é tipo twitter.lsantos.dev, GitHub, porque eu não consigo, não tenho nick, eu posso escolher qualquer coisa. Meu site, o Twitter, GitHub, Instagram, tudo, Vitor M. Alencar. Fantástico. Só isso. Maravilhoso. Boa. Acho que nesse mesmo espírito, assim, de a carreira é sua e tudo mais e tal, eu queria falar nesse pensamento de ser dono da sua carreira, dono da sua carreira, e de meter a cara. Tipo assim, você não vai morrer por fazer alguns processos, ou talvez algumas dezenas de processos internacionais e não passar. O máximo que vai acontecer é você aprender cada vez mais com cada um deles e avançar. E eu diria assim, a gente falou aqui, né, brasileiro tem muitas qualidades muito legais que o mercado internacional precisa, e a gente é visto dessa forma em muitos lugares. Então, eu diria assim, você que é brasileiro, é brasileira, quer uma carreira internacional, se você entendeu que é isso que você quer, se você entendeu que faz sentido, vai, mete a cara, aplica para a vaga, aplica para o processo, você consegue, tá? E se você não consegue agora, você estuda e consegue lá para frente. Então, vai que vai, mete a cara, brasileiro é famoso e conhecido por meter a cara, então vai, que uma hora dá bom. E de redes sociais, eu tenho o site que é ross.ninja, e aí tem todas as redes lá, mas que basicamente acho que o Twitter e o Telegram, mas é Ross is Coding em todas elas também. Tem Twitch também, não faço muita live não, mas eu tweeto bastante, eu falo bastante no Twitter. Como eu falei, Twitter é meu país. Então, acho que é isso. Excelente, obrigada, viu, pela presença de vocês. Gianotto, manda brava. Eu sou Rodrigo Gianotto, com 2 T's em todas as redes, aí também tudo facinho. Inclusive eu vi que você foi DJ, né, cara? Eu sou compositor, tenho disco no Spotify. Minha mensagem aqui, eu vivo uma eterna dualidade, né? Eu acho que como desenvolvedor, formado em ciência da computação, eu vejo um mundo de oportunidades globalmente, e eu acho que eu estou com vocês em todos esses argumentos, e eu acho que é muito uma questão individual da pessoa, né, tomar suas próprias decisões. Mas como empreendedor, eu vivi o movimento da Índia, né? A Índia começou um hashtag Return to Home, né? Volte para casa. Começou uns 2 anos antes da pandemia. Né? De certa forma, a Índia entendeu, né, que os talentos estavam saindo do país e falando, puta, volta para casa, vamos criar oportunidades aqui dentro. Eu acho o nosso país tão incrível, tão massa. E eu vivo esse lado de, cara, os talentos estão indo embora, né? E, ao mesmo tempo, vendo amigos também que foram um pouco num sonho e se frustraram. Então, a gente tem um mix, né? Então, dentro desse mix, a minha mensagem final é: o Brasil é um excelente celeiro. Eu realmente espero que a cada ano que passa as empresas entendam cada vez mais isso e consigam proporcionar ambientes saudáveis, né, para os desenvolvedores crescerem, construírem também, terem a capacidade de empreender. Tenho muito orgulho do Grupo Primo. Nós somos em vários desenvolvedores no time, nas empresas. Nosso turnover é baixo, né? A gente tenta proporcionar caminhos desafiadores. Os devs estão na linha de frente do business, né? Mudando o indicador de business, a gente olha para isso e coloca neles essa responsabilidade, né? Divide com eles essa responsabilidade. Então é isso. Eu acho uma baita de uma oportunidade, mas eu não gostaria de ter que levantar uma bandeira Return to Home daqui a alguns anos. Eu espero que os empreendedores que estejam me ouvindo aí me ajudem nessa missão de construir um ambiente cada vez mais incrível para os desenvolvedores brasileiros.
Excelente. Isso é melhor pra todo mundo, né? Exatamente. Eu quero trazer a palavra da Só Start. não consigo mudar o clima, cara. É, não. O clima eu não consigo mudar. O suequinho não tem O muito o que Brasil fazer, tem né? bastante clima, né, pô? Eu Então, venho assim, pelo dá clima, pra tá? escolher. Eu venho. Dá pra ir pelo sul, dá pra ir pro Eu sul, venho. dá pra ir É. pro sul ficar mais tranquilo. Eu vou trazer a palavra da Start, né? Eu sem dúvida tô aqui representando a plataforma de ensino de tecnologia para pessoas não técnicas, né? Pessoas que talvez nunca imaginaram que poderiam programar, de fato desenvolverem as suas habilidades. Sem dúvida a gente resolveu fazer um episódio como esse para jogar real, sabe? Tipo, existem oportunidades fora do país? Existem, mas a Abrascom diz que até 2025 vai ter uma demanda de 800 mil devs aqui no Brasil que não vai ser preenchida. Então é muito o que o Vitor falou, né? A gente tá vivendo um momento muito positivo. A gente não sabe quanto tempo esse momento vai durar, mas a gente sabe que o melhor momento para uma pessoa que quer se tornar um profissional de tecnologia é agora, né? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, sem dúvida, a Start é uma porta de entrada possível, principalmente para quem não é da área de tecnologia, porque a gente fez de tudo para ser o mais acessível para as pessoas que talvez não acham que é para elas, sabe? Pô, tem que ser bom em matemática, tem que saber inglês fluente, etc. Não. Só entra na Start. Tipo, vai lá, assiste o curso de Anoto, né? Entende o que é a área de tecnologia, vê as opções que existem que vai muito além de programação. Se você quiser ser programador, programadora, pô, lindo e maravilhoso. Mas, pô, tem UX designer, tem segurança da informação, tem infraestrutura cloud, tem DX. dados, tem DX, né? Tem a área de DevRel, tem muitas opções, né? Sem dúvida, o universo de tecnologia tá com uma demanda, vai ser cada vez maior. E aí, só pra deixar uma última informação aqui, que talvez muitas pessoas ouviram a gente falando isso e falou assim, pô, vou como júnior pra fora do país. Gente, pra uma empresa pagar pra você fazer todo o processo e morar lá, provavelmente é porque eles estão em busca de algum papel que tá muito difícil de achar lá. Então eu vou dizer, como uma pessoa muito viajada e que conhece muita gente ao redor do mundo, né? É muito difícil uma empresa pagar para um júnior, para contratar um júnior fora do país, tá? Eu conheço uma única pessoa, Felipe Magalhães, que trabalha na Suécia, por sinal. Foi para lá como desenvolvedor Android, que é um papel super difícil de achar hoje em dia, né? Desenvolvedor Android nativo. E ele é a única pessoa na minha vida toda, minha rede network, que é absurda de gigante, que foi contratado como júnior. Eu não conheço nenhum. A grande maioria das pessoas vai como sênior, né? Pessoas que já estão há muito tempo na sua carreira, pessoas que já têm, né, como vocês, né, que estão num nível de senioridade maior para a empresa poder realmente desembolsar. Então, assim, não tô querendo matar os seus sonhos, né? A gente tá aqui para mostrar que existem possibilidades. Se tiver uma oportunidade e você quiser essa oportunidade, vai atrás dessa uma. Você não precisa de 10 mil, você precisa de uma. A grande questão é que, pensando logicamente, é muito mais difícil para um júnior ser contratado. Então, é como o Ross falou, né? Começa aqui, se desenvolve aqui, né? E se lá na frente você ainda tiver esse sonho, você vai trilhando o seu caminho, vai fazendo um networking possível, né? Pra você ir pra fora. Mas, sem dúvida, a gente espera que vocês, seniores, continuem aqui, porque a gente precisa de senior pra treinar os novos junins. Exato. Tá bom? A gente precisa de vocês. Mas é isso, galera. Gostei muito desse episódio, né? Eu sou uma pessoa do caminho verde, vocês sabem, né? Que eu ia pra fora ganhando em real. Né? Esse ano, se o Grupo Primo não tivesse me chamado, eu estaria agora na Itália, né? Vivendo em euro, mas ganhando em real. Estaria no cenário inverso. Não sei como estaria a minha vida nessa hora. Não vale a pena viver. Mas graças a Deus o Grupo Primo me salvou dessa situação que eu estaria vivendo agora. Mas eu quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer tudo que vocês trouxeram. Achei essa discussão riquíssima. Não deixa de compartilhar com o máximo de pessoas possível, ok? Deixa o seu like, se inscreve aqui se você estiver ouvindo no Spotify, se inscreve para ser notificado, estar por dentro dos próximos episódios. Se você estiver no YouTube, também se inscreve, ativa o sininho. Meu nome é Thaísa Candela, com H2S acento no I, é isso aí. Vocês me encontram nas redes dessa forma. E a gente se vê, galera, em uma próxima.